Oi pessoal, eu sou o pastor Kleber Fak. Olá, eu sou o Renan Guerra. Eu sou o Nick Silva. E no programa de hoje, artistas que encontraram a fé e mudaram os rumos de suas carreiras. E para participar dessa conversa, temos a volta dele, nosso correspondente internacional de Beyoncé, Iago Vinícius. Seja muito bem-vindo de volta. Gente, eu tô muito mimado, assim. Falou de religião é comigo, eu tô, assim, no céu hoje. Hoje é meu dia. Boa. No céu. Mas antes o que, Renan Guerra, nosso capetinha? Antes você deve seguir a gente nas redes sociais, @podcastvfsm em todas as redes. E você também pode apoiar no apoia.se/podcastvfsm. A partir de R$5 você já contribui com o seu dízimo pra gente manter esse podcast vivão e vivendo. Então, você ganha vários programas com bastante antecedência, participa do nosso grupo fechado para apoiadores, se confessa com o Kleber e ainda assiste as gravações ao vivo. Exatamente, hoje aqui estamos cheios de coroinhas, como Fabrício Neri, Leonel Moura, Rodrigo Berg, Danilo Ferreira e Vinícius Correia. Tem uma gravação abençoada, meus filhos. Vamos falar sobre música, mesmo, né? Gente? Bora. Vamos falar sobre música, gente? Bora. Anitta está em paz. Depois de um período de forte agitação que culminou nos álbuns Funk Generation de 2024 e Ensaios da Anitta de 2025, a cantora, compositora e empresária carioca retorna com Equilibrium. Dividido em 2 atos, o trabalho que combina diferentes sonoridades, temáticas, idiomas e colaboradores que vão de Lued Luna, Shakira, de Marina Sena, Lineker, chama atenção por um aspecto curioso, a forte carga espiritual. Além dos habituais diálogos com o funk, o samba, o reggae e a música pop, o registro destaca o uso de componentes percussivos, cantos e a forte relação da artista com as religiões de matriz africana, principalmente o candomblé, da qual ela é praticante. Embora nunca tenha ocultado sua ligação com a espiritualidade, algo que frequentemente lhe rende críticas e ataques nas redes sociais, a Anitta voltou ao centro das controvérsias após apresentar o hit Meia-Noite no programa Domingão do Hulk na TV Globo. Abre aspas. Que horror! Em pleno domingo de Páscoa, essa mulher fazendo bruxaria. Só podia ser na Globo mesmo, escreveu uma usuária do Twitter com suas bandeirinhas do Brasil, Estados Unidos e Israel. Abre aspas aqui de novo. Desculpa, mas isso aqui não é legal. Imagina no dia da consciência negra tivesse show do André Valadão. Desespero por audiência sustentado por uma cantora hipócrita que usa a religião como muleta, disparou outra usuária. Analogia is my passion, pelo amor de Deus. Gente, eu tenho uma grande questão, tipo, assim, você tá dizendo que o André Valadão fazer show é contra a consciência negra? Você que tá dizendo. Exato. Eu não tô dizendo nada. Tipo, aqui. Você tá assumindo isso. Embora ela tenha evitado rebater essas críticas, a Anitta usou o Instagram para republicar uma mensagem, abre aspas, Jesus ressuscitou, ele está presente em todos os lugares, menos o discurso violento, criminoso e cheio de intolerância, disse o texto. No próprio programa do Domingão do Hulk, a Anitta reforçou. Não é só mistura de ritmos, de músicas que falam de amor, amor próprio, autoconhecimento, mas também fala de religiosidade e espiritualidade em todas as suas vertentes. Não só do que eu sigo, mas todo tipo de crença, de fé em Deus e nós mesmos. Não é de hoje que a Anitta enfrenta episódios de intolerância religiosa. Em maio de 2024, a artista já havia sido alvo de ataques após lançar a faixa Aceita, em que celebra sua fé, e na ocasião a repercussão negativa resultou na perda de mais de 200 mil seguidores em suas redes sociais, o que é um número bem expressivo. Em um cenário marcado pelo conservadorismo cristão e a hipocrisia, a Anitta não apenas mantém firme sua fé, como encontrou nessa forte carga espiritual o estímulo para uma de suas obras mais complexas e musicalmente interessantes, e é claro que ela não é a única. No programa de hoje nós vamos relembrar de outros casos de artistas que, para o bem ou para o mal, encontraram na fé uma alavanca criativa e em algum momento mudaram a trajetória de suas carreiras. Meus amigos que estão aqui divididos entre ateus e praticantes, para além desse óbvio caso de intolerância religiosa que a gente tem aqui, queria que vocês comentassem um pouco quais são as suas percepções, do que vocês veem dessa nova fase da Anitta, embarcaram ou não, o que vocês acham de tudo isso, qual é a importância de ter uma artista do tamanho da Anitta fazendo esse tipo de movimento dentro da carreira dela. Bom, primeiro eu acho que tem 2 cenários do universo da Anitta antes da chegada dessa nova fase. Tem a perspectiva de que
A Anitta é uma praticante de candomblé, ela é QED, devota de Logum Edé e tudo mais, ela já falou sobre isso diversas vezes. E aí, obviamente, ela sempre sofreu represálias porque o Brasil é um estado laico, mas as pessoas são extremamente intolerantes com religiões de matriz afro-brasileira. E no segundo cenário, tem a experiência de que nos últimos anos a Anitta passou a mostrar as suas rotinas espirituais ao lado da Max Tovar, que é tipo a xamã dela, que é uma psicóloga, que tem várias... que trabalha em diferentes linhas. E aí isso gerava determinadas piadas do fandom da Anitta, Sim. falando que ela ia entrar na fase racional dela, em menção ao Tim Maia, porque ela estava muito metida em umas coisas que beiravam ali o charlatanismo. Não estou acusando ninguém aqui, gente. Só estou tensionando essa questão. E aí eu acho que é muito interessante que a Anitta está apresentando uma fase muito conectada com coisas que são muito fortes e muito simbólicas para ela, creia a gente ou não. E eu acho que é interessante ela transformar isso em música. E aí eu também acho curioso, pois é um universo sonoro que tem uma trajetória na música brasileira, não é tipo um tipo de som que surgiu agora. Mas é muito curioso porque a Anitta, obviamente, está se conectando a várias dessas referências muito fundamentais dentro da nossa música, mas foi muito curioso o movimento nas últimas semanas de vários artistas que surgiram tipo há 5, 6 anos, falando assim, estou muito feliz que a Anitta está seguindo um movimento que eu iniciei. E eu fiquei assim, monas... Tipo, tem uma música Clara Nunes brasileira, antes né? de É o vocês, básico. sabe? É. Tem, tipo assim, tem muita gente que a Anitta sempre falou que era fã, que sempre citou como referência, e vocês estão querendo chegar hoje e sentar na janela, só porque a Anitta está dirigindo o ônibus agora, entendeu? Mas eu acho que é um movimento muito interessante, eu tô muito contente com esse movimento que ela tá fazendo, de fazer coisas que eu acho que são sinceras e verdadeiras para ela. Uhum. Você quer comentar, Iago? Quero muito, assim, várias questões. Além de setorial de Beyoncé e iniciado em candomblé, e gostar muito do Papa Francisco e do que tá agora, eu também tenho Eu o adorei a desvio Pat de Smith caráter. da gente. Isso. O irritado e o flopadinho. Eu gosto desse Papa mais no meu caso. Mas eu também tenho desvio de caráter de ser Anitta, né? Então, realmente acompanho a carreira da Anitta há muito tempo. Já fiz muita briga de fórum defendendo ela de coisas que eu nem acredito. Mas então tem essa trajetória de que ela sempre falou disso de uma forma bastante aberta. Há uns bons anos ela manifesta... Assim como o Funk Generation era um desejo dela de fazer o álbum de funk que ela sempre quis fazer, ela sempre quis trazer a espiritualidade da maneira que ela quis. Acho que é importante trazer que esse equilíbrio tem esse nome, essa estética, porque tem essa xamã aí, que Deus que me perdoe, mas não é um disco de macumba, né? O equilíbrio é justamente, cara, todos os elementos nessa vida espiritual, jornada espiritual dela, muito complexa, tem várias coisas, tem um astrólogo lá que diz o lugar que ela tem que estar no mundo no dia do aniversário dela, e ela vai e tal. Como é que ela reúne todos esses elementos e cria sua própria espiritualidade, seu próprio jeitinho de ser no mundo, assim. Que eu acho que é até um convite legal e legítimo para as pessoas. Tipo, cara, vai vendo o que faz sentido para você e vai compondo ali seu próprio universo e tal. Com essa diferença de que ela professa uma religião abertamente, ela não abre mão dessa religião, não vai romper com o pai de santo porque ele vota em um outro candidato, que Deus me perdoe também. Mas as compreensões da religião são essas. Então, assim, tem muito uma coisa de, cara, a gente tava sabendo que tava para vir um trabalho da Anitta sobre isso, e é o que a gente esperava de um trabalho da Anitta bem feito sobre isso, assim. Acho que tem um grande cuidado com a forma que se apresenta. A letra de Meia-Noite, ela é bastante explícita, ela é para ser basicamente ali um ponto de pombagira, que foi o que ela apresentou no Domingão do Hulk ali. Que, assim, é uma curiosidade, mas... a Sexta-feira Santa, o Domingo de Páscoa, também são períodos importantes pro pessoal da Umbanda. Sim. Também tem um significado lá para eles. Então não é uma questão de causar polêmica, é uma questão de que é uma data relevante. Sincretismo, gente, é o básico. Exato. As coisas, elas se só respeito, né? Também vale, assim, né? Exato, tipo... Mas assim, também é calculado que esse tipo de coisa vai acontecer e tem que acontecer mesmo, esse debate tem que ser trazido à tona, porque é isso, vem a menina lá do Valadão. Então, eu tô gostando, assim, do que ela tem trazido, acho que tem sido interessante. Eu gosto até daquela música lá do Pinterest, que é uma publi em forma de música, que são modelos de negócio da Anitta, né? A versão em espanhol de várias queixas e tudo que ela tem trazido, assim. É isso, um disco que ela não tá comprometida
nem com conceito, nem fazer um grande trabalho, nem nada pra posteridade, é só um registro de o que ela tá passando naquele momento, assim. E quem embarcar nessa, eu acho. Quem embarcar nessa, ela tá aceitando, misturando tudo que ela já passou de sonoridade, tudo que ela quer trazer. Parece que vai ter mantra, vai ter umas outras coisas ali que tá pra vir. E Shakira no meio e todo mundo no Rio. O catálogo de artistas é bem interessante, né? A gente tem Marina Sena, a gente tem Lineker, tem Lued Luna, tem Melly, tem Ponto de Equilíbrio, tem os Garotim, tem o Rincon Sapiência, Shakira, Waka Waka do Gatuá. Ebony, Papatinho. Isso. Só faltou o Padre Marcelo Rossi, né? Não, é que eu achei que ela foi por um caminho de pessoas que seguem uma mesma vertente, assim, não foi, tipo, vamos celebrar todas as festas, tipo, sei lá, Sim. o disco da Fernanda Takai, que tem um Buda, e o padre Fábio Marcelo de Mello, sei lá. Eu acho que a Anitta, no final das contas, ela é a representação mais latina da forma que a gente lida com religiosidade. Sim. E é tipo assim, a minha mãe sempre foi assim, gente. Ela é super católica, fervorosa. A gente já foi 300 vezes no espiritismo. Ela já foi em todo tipo de igreja. Tem coisinha de Buda em casa. Tem todas as coisas misturadas. E eu acho que é meio a Anitta buscando os encontros dela. E eu acho que é isso que a gente falou. É um disco muito da Anitta e é um trabalho muito pessoal dela e da relação dela com essa religiosidade. E aí, obviamente, a gente sabe que isso vai gerar desconforto nas pessoas, porque a gente vive num espaço em que as pessoas têm muito preconceito, ainda que qualquer coisa que não seja o que elas acreditam. E acho que apesar de não ser a primeira vez que a Anitta fala disso, constantemente é um chá de revelação dela ter alguma fé, né? Assim, tipo, constantemente As pessoas estão descobrindo ou redescobrindo isso, e sempre esse choque, assim, tipo, como assim ela não é, sei lá, católica, não é cristã ou algo do tipo. É que para as pessoas o fato dela ser funkeira, ela não pode ter fé, sabe? Que é enquanto as pessoas fazem as coisas ocultas, pais de família ali, vão na igreja com a cara mal lavada, ela vive a vida dela do jeito que ela sempre quis, sabe? E uma outra briga idiota que teve na internet, pleonasmo, né, que eu tô dizendo aqui, mas é que foi a comparação com a Beyoncé. Falaram, nossa, vai ser o Black Skin da Anitta. E aí os fãs da Beyoncé ficaram muito ofendidos, e os fãs da Anitta ficaram muito ofendidos dos fãs da Beyoncé, e virou uma celeuma. Porque é isso, já se fala de espiritualidade de candomblé, de religião dos orixás, há pelo menos, sei lá, uns 60 anos no Brasil. Mas, gente, ela não se inspirou na Clara Nunes pra fazer esse disco, sabe? Tipo, não é aquela estética, pés no chão, cabelo desgrenhado, que também é por isso que as pessoas não associam, né? Porque as pessoas acham que quem fala de orixá é a Maria Bethânia, com aquele cabelão, roupa branca e tal. Ela tá propondo uma outra estética. E tem sim, assim, muito claramente no filtro do clipe, do visualizer do disco dela, uma estratégia muito do que a Beyoncé fez, de trazer a espiritualidade costurando com histórias pessoais e fazer uma jornadinha e aquela coisa do Rio e tal. E, tipo, tudo bem, assim, não quer dizer que ela tá plagiando. Teve a época que ela era a Imita, né? Ela não é mais a Imita. É só que, tipo, cara, a Beyoncé abriu um caminho de falar desse negócio de uma forma pop, que dá certo, que não vai ser um grande hit, mas você vai conseguir conversar com uma galera, e funciona, assim. Então, que bom, né? Que a gente tá conseguindo aprender e misturar coisas, e pôr camada nas coisas. Tem uma coisa que as pessoas não entendem muito essa diferença, mas ela é boa, assim, até pra quem quiser precisar, que é isso, assim, a Meia-Noite é uma música que ela tá falando de Pombagira, que não é orixá. Então é um outro jeito de fazer culto, outro jeito de trazer as coisas. Por isso tem aquela coisa mais, pra quem quer ver a apresentação lá do Caldeirão do Hulk, mais, como é que eu vou dizer assim, mais serelepe, mais sexy e tal, porque faz parte do culto, tem uma motivação religiosa pra aquilo ali e tal. Então tem símbolos que não vão ser explicados, mas que vão gerar curiosidades, tipo ela de Contregum no Saturday Night Live e tal. Aí todo mundo fala assim, nossa, será que é marketing? Claramente é marketing. Assim, tudo que a Anitta faz é marketing. Não tem nada que não seja marketing. mas assim, no meio do marketing, né, gente? Exato, e ela tem fé no marketing também. É um dos deuses que ela cultua, então tudo bem. Boa. Queria puxar uma segunda pergunta, que existe um fenômeno muito comum de artistas que ali ao atingirem esse auge criativo, a exaustão, esse vazio existencial, acabam buscando na religião uma espécie de âncora. Em alguns casos isso enriquece a obra, como o caso do próprio Equilíbrio, que a gente está comentando aqui, e outros trabalhos que a gente vai comentar ao longo do programa, mas em outros parece que essa liberdade criativa meio que
priva a pessoa, meio que cerceia essa liberdade criativa. Aí eu quero já puxar a questão da Baby do Brasil, as próprias filhas delas do SNZ, que voltaram a bombar no TikTok. O Renan, que viu o documentário recente da Baby também na mostra, acho que pode puxar pra cá. Até que ponto essa conversão religiosa ela é uma libertação artística? Em que momento ela se transforma numa mordaça estética pra vocês? Acho que é bem complexo, porque a gente vai ver com muitos dos artistas que o Kleber separou na pauta, eles sempre têm uma relação religiosa. São raros os casos realmente de alguém que, tipo assim, nunca deu a entender que acreditava em alguma coisa e de repente muda completamente, tipo... E aí às vezes acontece mesmo, alguns artistas que abandonam tudo e viram religiosos e tudo mais. Só uma correção, amigo, eu acho que nem todos são religiosos, talvez místicos em algum aspecto, creiam em alguma outra coisa, que eu acho que nem todos são religiões ali, algumas coisas são até filosofias que eles acabam embarcando. Até tem algumas coisas que são charlatanismos também que eles acabam embarcando. Mas é que eu digo no sentido assim, de que não são pessoas assim, que necessariamente um dia viviam uma vida de pecado e desajuízos, e aí de repente viram, entendeu? Muitos dos artistas que a gente traz aqui, eles têm uma relação perene com essa perspectiva de pensar em alguma coisa maior, em alguma coisa mística, em alguma religiosidade, em algum deus, em alguma crença. E eu acho que existem esses casos muito específicos, sei lá, tem pessoas que são religiosas e isso não não interfere na sua carreira, de algum modo, tipo, sei lá, Ludmilla, as pessoas sempre tensionam o fato dela ser evangélica, dela ter comprado igreja pra pastora dela ter colocado textos um pouquinho preconceituosos no show dela, no Coachella. Tem várias questões ali por trás dessa religiosidade dela, mas não é algo que interfere no som dela. No caso da Baby do Brasil, Baby Consuelo, para nós antigas, a Baby sempre foi despirocada, gente. That's a point. Foi. Eu assisti recentemente o Apocalipse Segundo Baby, que é o filme do Rafael Saar, que acompanha, que meio que remonta a carreira da Baby do Brasil. E o fato as pessoas ficam inventando um momento específico em que a Baby se converteu, que é esse momento nos anos 90, quando ela vira Baby do Brasil, após ela fazer a caminhada dela a Santiago da Compostela e tudo mais. Só que o ponto é assim, gente, todos os discos em carreira solo da Baby são viagens místicas. É que em algum momento as pessoas trataram algumas lisérgicas. Só que as pessoas trataram como, tipo assim, mas ela é só hippie. E tipo assim, gente, às vezes o discurso religioso dessas comunidades hippies é muito mais criminoso do que de muitas religiões. E eles pregam coisas absurdas, assim, tipo, movimento antivacina. E todas essas só pra coisas. lembrar que o movimento hippie, de maneira geral, essa ideia do amor livre, era amor livre entre um homem e uma mulher, não era entre um homem e várias mulheres, na verdade. Não entre pessoas do mesmo sexo. Então sempre existiu essa restrição ali também. Existem muitas questões. O fato a carreira inteira da Baby, todos os discos são marcados por questões religiosas, telúrica, todas essas coisas. E aí eu gosto muito da fase ali na metade dos anos 80, em que a Baby fica completamente enlouquecida no moço que entortava talheres. E ela simplesmente caiu no conto do Thomas Green Morton, que era o cara que era um ilusionista, é assim que a gente pode chamar ele. E ele tinha essa coisa de entortar talheres, fazer perfume brotar das mãos. Era o mesmo movimento que o Uri Geller já tinha feito nos anos 70, que tinha feito sucesso no Fantástico também. Mas ela transforma isso numa religião e basicamente ela sai espalhando essa palavra pra todo mundo, tanto que uma das pessoas que ela convence a entrar nesse surto é a Rita Lee. A Rita Lee conta isso na autobiografia dela, que tem vários anos que elas ficam seguindo esse cara e elas dão muito dinheiro pra esse cara. E aí o mais iconic, que é que no dia que eu fui assistir o documentário da Baby, eu tava andando pela Paulista e eu achei uma promoção de vinis e eu encontrei o vinil do Sem Pecado e Sem Juízo da Baby. E na capa, gente, ela tá usando um colar com os talheres entortados. E diz Ra no cantinho. E aí, no documentário do Rafael, basicamente, todas as entrevistas que ela dá ali entre 85 até o início dos anos 90, ela tá sempre com, tipo, ou uma faixa de metal na cabeça escrito Ra, ou um colar de metal escrito Ra. Ela fica completamente psicótica nisso. E aí, pra mim... A pulseira magnética dela, como foi pro Gugu. E aí, pra mim, a grande questão da Baby é que, basicamente, toda vez que ela entra numa coisa que ela acredita, ela entra muito de cabeça. Muito. Isso para o bem e para o mal. Tanto que ela fala no documentário, as pessoas falam, ela virou evangélica porque ela queria surfar nessa onda de
crente. Só que o ponto é assim, nenhuma igreja evangélica compra ela, gente. Nenhum evangélico compra o disco da Baby do Brasil. Ela nunca fez sucesso nesse mercado. Quem continua ouvindo a Baby do Brasil são as gays que não abandonam a mão dela e que continuam lá, mesmo ela falando Quanto mais ela bate em nós... mais discursos homofóbicos que ela faz, mais tinha gays no cinema aquele dia, que era basicamente a cada número musical do filme, elas gritavam no meio do filme, faziam uhul, baby! Todo mundo assim dentro do cinema. E eu assim também. Uhul, baby, baby. Tininho do Trincão, sem pecado e sem juízo. Eu sou muito essa gay. Cara, a Baby, eu também sou um grande fã da Baby. Todo mundo que é maluca, eu adoro. E aí, quando deu o hype dela, né, que foi Baby Sucessos, que foi o show que o Pedro Baby montou pra ela e tal. Esse jogo. Nossa, assim, eu vi, sei lá, pelo menos 10 vezes, assim. Teve uma época que eu via tanto, que chegava, fila, assim, não sei o quê, ela vinha e falava, menino, vem cá, menino. Vê se você gostou mais desse ou do outro. Fala pro Pedro que você gostou mais desse, que eu tô melhorando, não sei o quê. Jesus Forever tatuado no braço. Jesus Forever tatuado no braço. E ela sempre fazia as pregações delas todas e tal. E ela sempre fazia o discurso que o Pedro não conseguia convencer ela a fazer o show de grandes sucessos dela e tal. Até que ela falava assim, mas o pessoal não vai entender qual que é a minha, por que eu mudei, não sei o quê. Aí o Pedro disse que achou essa música que é Minha Oração, que é bastante antiga, ela até apresentou no Festival de Montreux, que fala que tipo, é basicamente a linha dela hoje de evangélica. E é realmente uma oração dela falando diretamente com Deus e me conectar diretamente com ele. E aí ela lançou recentemente, sei lá, pro carnaval, um disco crente de carnaval, porque ela tem um bloco de carnaval crente. Porque ela é a primeira cantora a cantar num trio elétrico, That's the Cantora point. não, meu amor. Pop Star. A primeira cantora a cantar no trio elétrico? Ela é a primeira pessoa a ter um microfone e falar num trio elétrico, porque os Novos Baianos tinham um microfone pra algumas percussões que eles faziam, e em um momento ela pegou o microfone e começou a cantar. Ela foi a primeira pessoa a cantar num trio elétrico. Nossa, That's the point, a mulher fez história. O murro na Daniela Mercury. Que também é uma pessoa que leva a religião pra outros espaços. Nossa, todo lugar. E com muita seriedade, compromisso e tal. E é isso, assim. Ela lançou um disco da Baby do Brasil falando de Deus. Tipo, não é um disco evangélico, é um disco das inspirações dela. É a mesma coisa. E ela canta Tinino Tricando com a mesma energia de sempre. Tipo, ela não vê diferença. Ela é a pessoa que fez a frase que ela queria muito lançar o livro, né? No céu não vai entrar, como é que é? No céu não vai entrar bunda mole, só casca grossa. Ela disse que vai ser o nome da biografia dela. E é isso, assim, tipo, você fala, se isso limita, tá? Eu gosto muito da linha que o Renan colocou. No caso da Baby, por exemplo, e acho que no caso do Tim Maia também que a gente vai falar, cara, as pessoas, às vezes elas são isso mesmo. E aí elas têm piras de altos e baixos. A Zélia Duncan é podcast agora, quase né? um episódio de mania, sabe? Tipo, mania depressiva, se a pessoa tem uns surtos, né? Uns picos e vales. A Zélia Duncan tá falando isso. A Zélia Duncan tem um podcast agora, ela tá falando sobre isso, do disco da Marina Lima, né? Ela falou, cara, o artista, ele tem as aspirações dele, e aí as aspirações às vezes vão bater, não vão bater, mas se ele não tiver aspirações dele, não vai ter a aspiração boa nunca. Não tem Exato. arte, É isso. E querendo ou não, a religiosidade, eu acho que ela vem num espaço de que a pessoa tá, às vezes, em momentos de fragilidade, como você falou. Quando o artista chega num espaço muito grandioso, ele tá em espaços em que ele é tratado de diferentes maneiras. E aí eu acho que um artista, quando ele chega atinge um nível muito grande, tipo o caso da Anitta, e no caso da Anitta ela começou a fazer sucesso internacional também, então, tipo, você precisa achar alguns meios pra você se identificar e se entender. E aí pode ser várias coisas. E cada pessoa vai ter seu jeito. Sei lá, tipo, você tem aquele vídeo da Rita Lee mostrando o altar dela. E aí era, tipo, depois que ela caiu nessas coisas de Bowie, Jesus, Maria, Hebe Camargo. E aí eu acho que é, tipo, cada um tem as suas coisas. E aí, só que é isso. Tem artistas que vão transformar essas aspirações religiosas em grandes clássicos, tem artistas que vão fazer trabalhos extremamente cafonas e tem artistas que vão destruir suas carreiras por causa da religiosidade. Sim. E vão se perder nesse mar que é complexo, porque aí a gente tem um caminho que há caminhos que são de a pessoa se encontrar em um diálogo dela própria com esse divino, e há caminhos dessa pessoa cair em falácias, em charlatanismo, em golpe, porque essa pessoa está fragilizada, e querendo ou não, a gente sabe que tem muitas pessoas que se aproveitam desses espaços religiosos para causar golpes e tirar proveito de cima de outras pessoas. Acho que é uma complexidade desse tema, né? Você falou dos altos, mas também tem os baixos, né? Tipo, pessoas que chegam ao fundo do poço nas suas carreiras, aí vão lá, abrem o alçapão e lá eles encontram algum, sei lá,
alguma crença, um culto maluco e ficam piores ainda, assim, tipo... acho que a gente não chegou a trazer nenhum caso específico desse, mas... A Gretchen não vale a esse ponto, não. Mas existe Nossa, esses imagina casos, o disco assim, da Luísa Posse. Nossa. de, sei lá, de um extremismo religioso ou, sei lá, de uma pregação fanática, de um proselitismo religioso também. Isso é muito comum, por mais que a gente gosta de lembrar. Antes de seguir aqui para a lista dos artistas, eu queria entender de vocês como que vocês lidam com essa relação entre religiosidade, fé e música, porque para mim é um eterno dilema. Eu cresci numa família católica, sou batizado, fiz primeira comunhão, fiz crisma, fui coroinha de igreja ali. Em determinado momento na minha adolescência me desencantei, descobri o ateísmo. Só que assim, eu ainda hoje tenho um apreço muito grande pela questão da poética religiosa no processo de composição, independente da religião. Eu sou uma pessoa extremamente ateia, mas eu acho muito bonita a forma como a religião se manifesta em música. Eu mesmo adoro a arte sacra. A última vez que eu fui, toda vez que eu viajo para o município, sou eu batendo perna para ver a igreja e aqui é arquitetura, tipo a Isa com um negócio de guerra, Primeira Guerra e Segunda Guerra Mundial. Eu sou com religião. Eu adoro visitar a igreja, ver os períodos arquitetônicos diferentes. Eu quase tive um treco numa que eu fui para João Pessoa, que tinha três momentos arquitetônicos diferentes dentro de uma mesma religião. Então, assim, eu piro nessas coisas. Queria entender de vocês, como que é pra vocês isso também. Eu acho que é do gay latino criado em família Sim. católica ser encantado por esses signos. E aí nós vamos crescendo, vamos tornando fãs da Madonna, fãs do Almodóvar, fãs do Pasolini, todas essas coisas. Sempre tem algum gay ou alguma mulher que foi metida com religião católica e pegou esses signos e falou: isso aqui é cantíssimo. E a gente tá sempre encantado com isso. Eu acho que todos os signos da Igreja Católica me formaram, porque eu também venho de uma formação extremamente católica. Eu não me... Por mais que eu tenha me afastado completamente dessa religiosidade, eu acho que esses signos são todos fundamentais para todo tipo de arte que eu gosto Sim. hoje em dia, porque basicamente alguns dos meus artistas preferidos trabalham e dialogam com esses signos. Então, para mim é muito importante, sei lá, assistir um filme e ver todos esses signos religiosos ou histórias de santos e tudo mais. E tipo assim, sei lá, quando as pessoas ficaram surtadas com Mãe do Rosnowski, eu falava: gente, isso é apenas uma aula da a Bíblia. catequese. Ai, sim. Vocês não leram a Bíblia e vocês estão achando uma grande metáfora Eu que achei vocês entenderam. Por Deus, um sabe? tédio justamente por isso. Assim, eu falei, gente, vocês têm que ler a Bíblia. Tem tanta coisa melhor, sabe? Usando os signos religiosos, tantas coisas lindas por aí. Enfim, mas eu acho muito bonito todos esses meandros de como as pessoas se encontram e se utilizam desses diálogos religiosos delas para criar arte. E aí pode ser a forma como o Gil vai lidar, por exemplo, com o mistério da vida nas suas canções. Eu acho que... Quando ele canta Se Eu Quiser Falar com Deus, assim, pra mim é uma das coisas mais bonitas, assim, que eu já vi na minha vida. Eu acho esotérico, assim, uma das coisas mais lindas. também. Tipo assim, o mistério que isso tem. Eu acho que o Caetano, por mais que ele seja ateu, a forma como ele lida e como ele respeita a religiosidade que vem da família dele, porque a Dona Canoa era uma pessoa muito religiosa. E, obviamente, eu sou fã da Bethânia, então todas essas coisas estão interligadas. Mas eu acho que tem todo esse universo. E, ao mesmo tempo, sei lá, um universo de que eu passei a estudar diversas coisas de cultura afro-brasileira por causa dos artistas que falavam desses tópicos nas suas músicas. Então, a própria Clara Nunes e outros artistas que me levaram para esse universo de entender todos esses ícones e essas imagens e todas essas coisas. Eu acho muito bonito quando a religiosidade de um artista me conecta com toda uma cultura que às vezes eu não estaria mergulhado. Sim. E isso me faz olhar para o outro e para a crença do outro e para a conexão divina do outro de uma maneira mais empática e mais humana. Eu acho que isso é o mais importante. Nick, toca A Viagem do Roupa Nova. Eu acho meio engraçado que eu tenho esses momentos. Eu sou muito ateu, assim, e tenho meus momentos de conexão com Nick sei lá o quê. Queima a igreja no interior, vou Exatamente. denunciar aqui. Mas só quem é ateu vive milagres como eu, né, Nick Silva? Não, mas é que, sei lá, ouvindo, sei lá, Love Supreme, é um dos momentos que eu falo, tipo, caralho, isso aqui é lindo, tipo, sei lá, extraterreno. É Deus. Ouvir, sei lá, os Tinquans, qualquer disco deles. É meio que Aretha isso, Franklin. assim, tipo, ouvir Alice Coltrane também. São esses momentos, assim, que... Jorge Benjó.
Jorge Ben, tipo, te causa outras experiências, assim, e obviamente eu não tenho esse lado religioso, eu não acredito numa força maior, mas esses momentos te levam a uma contemplação que é muito bonita, assim, acho que deve ser algo semelhante a, sei lá, um culto religioso, onde todo mundo tá vibrando ali na mesma frequência e, sei lá, algo acontece ali nesse momento meio mágico, então acho que a música consegue gerar isso também. Então, sei lá, eu consigo ter isso num show do Demars Volta e não necessariamente num culto religioso. Mas eles já foram cientologista. É verdade. Se deram muito mal por isso. E você, Iago, que vive nesse espaço de intersecção de ter uma religião, ser o único aqui que tem uma religião? Não, mas eu tenho por todos. Pode ficar tranquilo que o que eu tenho de religião aqui tá em excesso. Não, então, eu acho bacana a forma que vocês falam, assim, porque por mais que eu seja religioso hoje, iniciado e tal, eu não cresci num lar, eu cresci num lar zero religioso. Minha família não professava religião nenhuma. É os famosos católicos nem, assim. Então fala, é católico, mas nunca vai numa igreja, não vê nada e tal. Enfim, minha família. Eu minha adoro a mãe nunca ideia gostava. do não praticante. É tipo, eu sou de consideração, assim, tá lá. Eu super sou. Se eu ver Nossa Senhora, toma a benção, não tem questão. Mas eu acordar cedo, difícil. Não, e quando eu era criança, minha mãe não deixava eu ser religioso. Eu queria muito ser crente, era meu sonho, e ela não deixava ser crente. Era seu sonho. A mamãe, quero ser punk, mas minha mãe não me deixa. É isso, exatamente isso. Só que pra mim, as coisas nunca se separaram, assim. Tipo, hoje que eu tô iniciado, tal, tô na religião, não sei o quê, eu percebo que eu cresci no terreiro, porque a minha infância era as negras, né? Que a minha família, de mulheres negras solteiras e tal, montando churrascão com sambão. E aí o samba come lá com feijoada, com churrasco, com não sei o quê. E de repente entra uma música de orixá, entra uma música de Nossa Senhora, e é tudo samba, e vira Jovem Guarda e tal. A gente sempre ouve, né? Porque o canto é reza e tal. No candomblé eu entendi um pouco mais profundamente o que é isso, assim. Tipo, não existe uma função religiosa no candomblé sem a gente cantar. O canto, ele ativa funções mágicas das coisas, assim. E aí eu sou meio a Catilares, falando tudo é mistério, porque eu acho que tudo é mistério mesmo, assim. Não existe... Religião é uma forma de você encarar o mistério da vida, que é o mistério que sempre há de pintar por aí, que é o que a gente não sabe. E às vezes você vai conseguir isso a partir de experiências musicais, às vezes você vai conseguir isso a partir de uma viagem, que você vai lá para Santiago de Compostela e você anda, e você sobe o pico de não sei o quê. Pra mim, as coisas elas não se separam, você tem que buscar não, mas aquilo que mexe com você, eu convido as pessoas a ficarem, assim, onde você chegou, no lugar, você chegou. Tanto que eu tento muito não ser... agora que tá no hype, né? As pessoas querem muito ser de candomblé, querem muito que eu leve no terreiro, não sei o quê. Eu falo, cara, não é pra todo mundo, assim. E não é que eu tô falando que, nossa, tem que ser com talento especial e tal. Não, mas tem caminho pra certas coisas. Tem gente que não tem caminho pra ter vida religiosa, mas vai num show de rock lá, do Metallica, sei lá, e vai fechar o olho e vai transcender, levitar, sei lá. Não entendo, mas acontece, assim. Então, pra mim, tipo... Por isso que eu também sou muito fascinado com todas as religiões e tudo, eu pego e leio e tal, porque... Tudo ela gosta. Porque eu acho que, cara, as coisas elas se manifestam pra, tipo, tudo... A vida é pra quem tá vivo, sabe? E o mistério é pra quem tá vivo também. As coisas se manifestam pras pessoas de maneiras muito infinitas, assim, é tudo muito fascinante. Às vezes não vai mexer com você, mas você ouvir como é que a pessoa se mexe com aquilo, você falando agora de como a Alice Coltrane mexe com você, tipo, é uma coisa que eu nunca tinha pensado, agora eu vou ouvir e vai ficar diferente, sabe? Então, eu acho que você se abrir pra isso, eu acho que muitas vezes quando voltando pra questão dos artistas, né, quando eles lançam esses discos religiosos, ou eles falam sobre isso, ou eles entram nas aspirações deles, nas filosofias, vira o meme da Camila Frender, né? Tipo, legal que você entrou nisso, mas será que a gente queria saber? Será que a gente queria ouvir? Mas assim, fica o convite pra você às vezes se abrir, porque o Tim Maia, depois que lançou Racional lá, ele rompeu com tudo, achou que era tudo uma droga, queimou disco e não sei o quê. Mas tem gente até hoje que ouve e entra lá na cultura racional, não tô incentivando, hein? Mas tem gente que entra na cultura racional e fica a partir desses discos, sabe? Tipo, continua transformando as pessoas. Então, se você vai de ouvido aberto, alguma mensagem vai ter ali pra você. E se não tiver, também não tem problema. É só ver os senhorzinhos ali na Praça da República reunidos todo dia, até hoje. Eu acho que disso que o Iago falou me lembra muito a relação que eu tenho com o disco da Serena Assunção, o Ascensão,
que a gente tem um Clássicos VFSM bem longo, que eu gravei com a Leila e com a Brenda, que a gente fala bastante sobre esse disco. É um disco muito bonito, porque ele virou um projeto de vida para Serena. Ela morreu um pouco antes do disco sair, então é considerado um disco póstumo, mas ela trabalhou durante anos reunindo assim mais de 50 músicos em torno desse trabalho, e eu acho que é muito bonito a forma como ela reúne artistas que alguns acreditam têm a mesma crença que ela, outros não. Então alguns artistas ali também têm diálogos muito fortes com essa religiosidade afro-brasileira, como a Jussara Marçal, o Kiko Dinucci, a Xenia França, e outros artistas não necessariamente têm esse mesmo movimento, mas abraçaram esse movimento porque era algo muito importante para Serena. E é um disco para mim de uma beleza extrema, porque eu acho que ele fala sobre essa conexão que é terrena desses artistas reunidos em torno da Serena, para criar algo que era muito bonito, que a Serena acreditava como preservação de uma história, de um trabalho que era para além da vida dela, e que isso era externo, que era outro mistério qualquer. E eu acho que isso é muito bonito, e a forma como esse disco, pra mim, eu ouço de forma religiosa mesmo, assim. Então eu acho ele muito bonito. Eu acho um bom exemplo de como a religiosidade e a música se atravessam de formas muito bonitas. Inclusive, eu quero brigar com vocês, porque quando saiu esse episódio, primeiro que eu dei um grito, assim, eu baixei automaticamente, sabe? Aí começou a tocar, eu falei, meu Deus, não acredito que eu amo esse disco. E aí, eu saí andando na rua, e aí, é longo mesmo esse episódio, porque eu me perdi, assim, de uma forma, quando eu vi, eu tava na 23 de maio, porque eu só fui pirando, assim, esqueci do mundo, assim. Mas é isso, né? Esse disco é uma grande roda, é o que você falou, uma grande roda de celebração a ela. E aí, eu quero desafiar, me conte aqui nos comentários, uma pessoa que vai ouvir a Cato cantando Oba Luaê numa música gospel, que é um gospel aquilo ali, pra Omolu, e isso não vai te deixar, sabe, em frangalhos, assim. Se você conseguir passar incólume por essa música, realmente seu coração é de ferro, Deus não existe, eu viro ateu. É isso. O Chum com a Xenia França, sabe? Nossa, tem coisas ali, ó, meu tudo... Senhor, que as coisas estão ditas. É isso. É a palavra de um anjo. Vocês falaram muito de palavra de anjo e exaltação religiosa e tudo mais. Eu tava pensando muito aqui, acho que a gente já pode entrar nos discos e nos artistas e tudo mais, mas eu queria trazer o oposto, que o satanismo também é uma coisa que movimenta isso também, é religioso também, tem suas crenças. E aí eu lembrei, por acaso, que um dos meus discos favoritos de death metal é o The Satanist, do Behemoth, que é uma banda bem barulhenta, intensa, com letras que exaltam Satanás, exaltam o satanismo de maneira geral. E ele é um disco que ele foi produzido depois que o vocalista da banda, ele sobreviveu a uma série de tratamentos de câncer, assim, ele quase morreu, ele passou por um processo, assim, de luta muito ferrado, e aí ele voltou e ele fez esse disco para Satanás, ao invés de ser um disco para Deus, assim, tipo, é a antítese do que normalmente aconteceria com pessoa que passa por esses processos de dor, por processos de perda, de luto, e que vai, sei lá, vira evangélico, se converte, vira católico, vai para outros campos da religião. Então ele traz esse oposto aqui. Mas acho que a gente pode começar falando também sobre o Tim Maia, né? Quer puxar, Nick Silva? Bom, esse é um dos momentos mais sui generis da música brasileira. Em 75, o Tim Maia entra nessa fase racional, que ele mergulha de cabeça na cultura racional, que era, enfim, todo um culto meio maluco, sincrético brasileiro aqui, fundado por um cara só dar um panorama aqui. No final dos anos 60 e começo dos anos 70, a gente tem uma proliferação de vários cultos, filosofias e pensamentos pseudocientíficos no mundo inteiro. Vem disso o movimento da New Age, vem o movimento hippie, vem aqueles monte de seitas que, sei lá, no final dos anos 80 e começo dos anos 90 a galera vai cometer suicídio esperando que vai reencarnar em algum outro universo. Os gurus indianos também tinham um monte. O Cults usa essa morte coletiva das pessoas uma dos trechos da fita de gravação final. Tá numa das músicas deles, né? É bem assustador quando você ouve a música. Do Cults, aquela dupla. Fofinha. Ah, Nova York? sei. De indie pop. Meu Deus.
tem uma música deles que tem uns gritos atrás e é as crianças na hora que eles tomam o veneno pra morrer. Tomam veneno. Enfim, As pessoas estavam buscando Meu por Deus. respostas, algumas encontraram de jeito muito errado, outras estão até hoje procurando, mas isso é parte de um senso coletivo de transformação lisérgica, religioso, filosófico, transcendental, enfim. Acho que isso Siga, vem Nick muito Silva. pós-movimento hippie mesmo. Acho que existe aí uma busca por alguma outra coisa, uma outra explicação do mundo aí. Mas enfim, nesse momento, Tim Maia se limpa, ele para de usar qualquer tipo de droga e ele cria um dos, sei lá, dos momentos mais interessantes da música brasileira, que é o Tim Maia Racional, né? De 75 e 76. São 2 discos absurdamente assim, maravilhosos. E é isso, assim, ele consegue falar sobre a religião, mas também consegue falar sobre amor, transcendência e outras coisas nesse meio maluco, assim. Em algum momento ele rompe com essa religião e manda todo mundo a merda, volta a se drogar e tudo mais. E aí continua sendo o Tim que conhecemos. Mas enfim, é um momento maravilhoso, assim, tipo, é um soul funk brasileiro como nunca se viu. Queria abrir uma aspas aqui para um tweet maravilhoso que circulou essa semana, que é uma imagem do Tim Maia. E aí a frase é: em carta psicografada, Tim Maia revela que seu espírito sente vontade de cheirar pó. Aí uma outra pessoa retweetou e falou assim: pior que essa é a carta psicografada, que eu tenho menos dúvida que realmente é a alma da pessoa escrevendo. eu acredito mais nessa carta do que em todos os livros da Zíbia Gasparetto. Mas vamos falar sério, eu vou puxar a Maria Bethânia, porque acho que a gente citou ela no início. E a Maria Sim. Bethânia é muito interessante porque ela vem de uma família bastante católica. Dona Canoa era uma daquelas carolas famosas em Santo Amaro. Ela realizou até o final da vida dela as festas religiosas, era um ponto muito importante da vida dela. E eu acho muito curioso que a Maria Bethânia vai se envolver com o candomblé a partir do momento que o Vinícius de Moraes apresenta ela, a mãe menininha do Gantuá. E é muito interessante porque o Vinícius de Moraes não era nem de Umbanda, nem de candomblé. Por mais que ele tenha ligações muito Ele diretas. era da cachaça. Isso ele era. Que ele tenha relações muito diretas com essas religiosidades, ele nunca foi praticante delas. Mas ele achou que era importante que a Bethânia conhecesse a mãe menininha. E a vida da Bethânia muda completamente a partir desse encontro dela com a mãe menininha. Eu adoro todas as histórias do tipo, Bethânia era motoqueira, Bethânia gostava de prêmio, Eu amo, Bethânia eu gritava. E aí eu adoro que ela diz, mãe menininha, eu posso dar uma última volta de moto? E a mãe menininha fala, vai, minha filha, faz o que você quer, mas é sua responsabilidade. Dito e feito, ela anda de moto, cai, se rala e tem que dar a moto de presente, porque ela sentiu que não era mais pra andar de moto. E o fato é, a partir disso, toda a carreira da Bethânia vai ter sempre uma ligação intercalada ali entre a religiosidade dela, do candomblé, com todas as perspectivas católicas, porque ela nunca deixou de frequentar missa, ela sempre faz missa de aniversário, todas aquelas coisas, e eu acho isso tudo muito bonito. E aí eu acho muito interessante também o fato de que a gente falou aqui do Caetano, né, o ateu que já viu milagres, e é muito interessante porque é o Caetano que faz o Caetano é que faz a iniciação no candomblé junto com a Bethânia. A mãe menininha falou que ela precisava ter alguém que fosse fazer, que eles tinham que fazer conjuntamente, e aí acaba que o Caetano faz isso e ele nunca tinha falado sobre isso. Ele vai contar isso no filme Fevereiros, do Márcio Debellier, é a primeira vez que eles falam sobre isso, que era uma coisa muito íntima dos dois, mas é muito bonito, de novo, que nem a gente falou da Serena Assunção, essa conexão de que o Caetano não é a crença dele, mas ele fez todo esse processo porque ele entendeu que a Bethânia só poderia fazer aquele processo junto com ele. É tipo assim, muito absurdo, realmente, aquela teoria de que eles são uma só pessoa e eles trocam de cabelo. A gente falou muito sobre o quanto a religião, a fé, ela acaba engrandecendo o trabalho de determinados artistas, mas eu queria puxar a MIA, porque pra mim aqui é um processo muito claro de downgrade, assim, a qualidade estética, tudo dela cai. Ela vem desse universo dos anos 2000 super político, contestador. Ela é uma das primeiras artistas que vai bater de frente contra o governo Obama, contra o monitoramento. O governo Bush, né? Já.
Mas é que no bater de frente contra um democrata que tinha uma ampla aceitação, tinha uma outra proposta, entendeu? Porque ela foi tirada Então, super de louca, né? Porque ela falava as coisas do Obama. Exato. Porque você falar do Obama era tipo você falar de de um deus naquela espionagem, época. exato. Ela tem esse processo, só que o que acontece? Em determinado momento aqui no final dos anos... na verdade, no começo aqui, eu acho que do período pandêmico, ela diz ter uma visão de Jesus Cristo, se converte ao cristianismo, só que junto disso vem todo o universo de delírios conspiracionistas, de roupas com proteção 5G, de antivacina e uns discursos malucos. E assim, sendo bem honesto, tudo bem se ela fizesse música boa. A questão assim que ela parece que ela desaprendeu a fazer música. Ela anunciou o novo álbum dela, que é o MI7, que vai sair logo mais. E aí ela lançou esse single, que é o Everything, que é a coisa assim mais genérica, mais vazia de significado, mais triste, assim. A artista que tinha uma das rimas mais potentes da história da música virou sei lá, é uma coisa assim que não é nem... ela fica no meio termo, sabe? Ela não é nem ruim o suficiente, ela não tem impacto, ela não tem nada, sabe? Uma coisa vazia de significado. E é muito louco quanto isso parece ter afetado ela. Porque assim, você vê que ela parece plena, na forma como ela se apresenta, se posiciona, mas a musicalidade dela se perdeu totalmente nesse processo. Eu acho bem maluco isso. Quero aproveitar e pegar carona aqui pra falar do Kanye West. Vamos passar rapidinho por ele. É o paralelo até porque perfeito, né? Até porque o disco novo da MIA vai ter o coral que trabalhou com o Kanye West também. Eles vão cantar dentro como é do que é? disco Sunday Choir? Alguma coisa assim? Sunday Choir, isso, exatamente. Não é como se o Kanye não fosse religioso desde o início. No primeiro disco ele já tem Jesus Walks e tal. Uma das melhores músicas caralho. já feitas. Já existe gigante, assim. essa pregação. Mas eu não sei, conforme o tempo vai passando, eu não sei, talvez o estado mental dele vai se deteriorando também, ele vai embarcando. Você não sabe que o estado mental dele se deteriorou. supostamente. O jurídico aqui pediu pra não falar nada. Seus advogados não entendi. Mas eu não sei, ele chega num nível de maluquice mesmo, assim, tipo... Sei lá, o primeiro disco que ele faz do coral lá, ainda acho ok, assim. Nossa, eu já acho ruim. Você acha ruim? Tá, então não vou nem Eu acho acho ok. ruim. Eu acho ok também. Eu acho, tipo, sei lá, pra mim ainda existe alguma verdade, mas depois ele embarca numas, assim, que é meio indefensável e é isso, tipo... Ele começa a se perder nas próprias contradições, sabe? Assim, ele assume um discurso religioso que ele não professa de fato, e aí ele abraça uma postura, vira polêmica pela polêmica, sabe? Eu acho que ele tentou sustentar essa ideia do marketing como ferramenta de polêmica, que é uma coisa que deu muito foco pra ele, por exemplo, na época do Jesus, do Life of Pablo ali, o próprio My Beautiful Dark Twisted Fantasy, a polêmica com Taylor Swift, são coisas que movimentaram do ponto de vista de marketing a carreira dele, mas ele se perde Mas nesse ele escala num nível, assim, tipo, supremacista, exato. nazista. Quando você bota uma suástica no negócio, não tem conversa. Não, mais. Acabou, diabo. Não adianta escrever editorial em revista pedindo desculpa que não... Se bem que ele fechou lotado recentemente, né? Então, e aí, quem tava no mesmo. show dele é a Lauryn Hill, que é outra figura que... Só que ela tem um disco importante, né? The Miseducation of Lauryn Hill. Esse é o grande disco dela. Ela tem um trabalho com o Fugees, obviamente, antes. Mas após o disco, ela entra nesse universo religioso e ela acaba dizendo que é porque ela se conecta com essa religiosidade que ela se afasta da fama e tudo mais. A gente sabe que, na verdade, ela só estava usando dinheiro e não estava pagando imposto. E daí ela tem que voltar para fazer shows. Só que o ponto é assim... ela tem um caminho que é meio uma religiosidade muito próxima, e aí eu acho que ela se aproxima bem do que a gente falou da Baby do Brasil, assim, porque ela não segue necessariamente uma religião, ela já falou coisas críticas às diferentes religiões, mas ela é meio Baby do Brasil, porque toda vez que a Lauryn Hill dá alguma opinião, vem alguma coisa bem assim, tipo assim, Mona, não queria saber disso. Chapéu de alumínio, né? Ou tipo assim, it's kind of homophobic. Eu não queria saber disso agora. E aí eu acho que ela cantando com Kanye West foi só tipo a cereja do bolo de quem é essa figura complexa e problemática que é a Lauryn Hill. E é difícil de entender. E a própria carreira musical dela
é super complexa, tanto que os shows dela são sempre problemáticos, ela é sempre uma artista dita como difícil, ela atrasa, os shows têm problemas, ela canta, faz o que quer, enfim. Ao contrário do Tim Maia, que era um exemplo de artista pontual, mas eu achei muito engraçado que assim, nesse feat, o Kanye West foi descancelado por inanição, a galera falou, bom, deixa pra lá. Ele é doidinho assim mesmo. E a Lauryn Hill foi massacrada, assim, né? Porque daí as pessoas resgataram todo o histórico da Lauryn Hill. Eu fiquei passado também. Cara... Eu acho engraçado essas pessoas que pegam um pouquinho de cada religião, tipo self-service de religião. Mas aí, sei lá, ela pega as piores coisas, assim. No fim, faz aquele prato de pizza com sushi, sabe? Fica tudo mas eu tento horrível. achar que quem faz isso geralmente vai pegar o piorzinho da religião. Porque a religião, ela tem uma razão de ser. As pessoas, elas não estão se ligando nisso, que agora tá no hype. Mas assim, você se ordenar numa coisa num todo, ela tem uma razão, né? As coisas, elas se encaixam. Tem lógica, tem sentido. Se você vai pegando um pedacinho, meu filho, você vai fazer salada de fruta. Não tem muito pensando na salada de frutas religiosas, eu acho interessante citar a Sinéad O'Connor, que é uma artista que tem sua carreira inteira marcada por questões religiosas. Eu acho que o ponto principal é que a Sinéad O'Connor estoura, se transforma um dos grandes nomes da virada dos anos 80 para os anos 90. E ela vem da Irlanda, que é um dos estados que tem, um dos países que tem um dos históricos mais absurdos de abusos sexuais dentro da Igreja Católica. E nos anos 90 estourou um grande caso de abuso de crianças e a Igreja Católica acobertou durante muitos anos. E aí quando acobertou sistematicamente. Bom, bem deixar claro que não era assim, vamos puxar que tinha uma estrutura dentro da igreja, existia essa estrutura pra cuidar disso. É que nesse episódio específico, era um caso específico que o Papa estava agindo diretamente para proteger aqueles padres irlandeses. Mas isso se repetiu em diferentes estados e diferentes países, tanto que tem aquele filme Minha Máxima Culpa, que fala sobre os padres que abusavam de crianças surdas nos Estados Unidos, e a mesma coisa o Vaticano também cobre. Então, tem muitos desses casos. E no caso da Sinéad O'Connor, ela vai no SNL nos Estados Unidos, na TV aberta, e ela rasga a foto do João Paulo II. Isso basicamente gera uma onda de hate absurdo nela, porque ela fala "fight the real enemy". E aí basicamente ela se torna o novo anticristo. Quebram todos os CDs dela, ela é cancelada. E é muito interessante, nesse mesmo processo, ela tinha nessa época toda, ela tem uma conexão muito grande com a cultura Rastafari e com toda essa logística religiosa a partir do reggae. É muito interessante, porque depois ela vai fazer discos que tem muito dessa perspectiva do reggae. E é muito interessante que a cultura Rastafari, assim como a música, ajudam ela a lidar com as experiências de abuso que ela própria sofreu, porque ela sofreu abuso da própria mãe. Então tem coisas bem complicadas e nebulosas na história da Sinéad O'Connor. Mas é muito interessante que depois ela se converte ao Islã no final dos anos 90, e ela também vai dançar discos nesse sentido. Então tem discos de mantras, tem discos de cânticos religiosos, ela vai ter vários processos. E é muito interessante que depois ela volta a fazer música pop, ela continua conectada com o islamismo, mas é muito interessante que a religião é meio que ela acompanha todos esses altos e baixos da vida da Sinéad O'Connor. E eu acho que vale bem o que o Kleber escreveu na pauta, que é a Sinéad O'Connor entende que a religião pode ser tanto o opressor quanto o refúgio do oprimido, e ela fica nesse limbo que é essa complexidade de uma pessoa machucada que sofreu muito até o final da vida, tentando encontrar um caminho que fosse de paz para ela mesma. Em alguns momentos ela conseguiu encontrar isso, eu acho que os discos dela deixam isso claro, mas era uma busca constante dela. Rapidinho, eu achei lindo o que você falou, Renan, eu vou estragar completamente falando da Anitta de novo. Não, mas é que a Anitta, ela ameaça bastante fazer um álbum de mantras, né? E todo mundo, assim, ela fala em tom de ameaça, tipo, tem uma vontade de fazer, não sei o quê. Mas ela fala muito nessa perspectiva, tipo, não é que eu quero fazer mantras como carreira, é só que é uma brisa que eu tô, é meio Luísa Sonza fazendo álbum da Bossa Nova, tipo, eu tô fazendo umas pesquisas, e aí eu queria lançar esse álbumzinho de mantras, e isso depois eu vou tocar minha vida e tal. E ela também flerta muito, vocês estavam falando mais cedo da MIA também e tal, com uma perspectiva, a Anitta também tava dando de Maísa ultimamente, com uma perspectiva, cara, se pá eu largo, se pá eu paro de fazer carreira, porque eu tô num ponto também do meu equilíbrio, que assim, isso aqui é bom, mas se pá não é o fundamental, eu posso dar uma de Rihanna, abrir uma linha de cosmético. Eu acho que a religião
ela também, para algumas pessoas que estão muito perdidas no mundo da fama, ela ajuda a falar, cara, se passa, você não precisa disso, assim. Tipo, se passa, não precisa ir atrás de mega shows, não sei o quê. Não sei, assim, eu vejo muito outra cantora que eu adoro, que é a Maria Rita, também nesse mesmo perspectiva. Tipo, cara, depois que ela se iniciou, ela deu uma acalmada no sentido de estética, de show caríssimo e turnê. Às vezes não, faz seu showzinho, taca seu negócio, faz sua turnê mundial, que é só Europa e Estados Unidos, né, Beyoncé? E fica mais de boa, tá? Então também tem esse lugar de dar um slowdown no artista, o que é ruim não, né? O que o público fica meio triste, porque tem menos acesso, mas também às vezes ajuda na saúde mental do querido aí. Eu queria puxar para uma outra direção, né? O Renan falou há pouco sobre a Serena Assunção, esse processo de pesquisa, e é sempre bom lembrar que décadas antes os Chicoans já vinham fazendo isso, procurando esse elemento de conexão entre a música brasileira, a música africana. Hoje a gente vê como uma coisa muito celebrada, principalmente pelas novas gerações, muita gente no TikTok descobrindo a obra do Chicoans, assim, porque é uma coisa, obviamente, fascinante, mas durante muito tempo era uma coisa bem nichada, uma coisa meio música de preto mesmo, como as pessoas tratavam na época. Tanto que, em determinado momento, o Matheus Aleluia deixa o grupo, ele viaja até o continente africano, não lembro onde que ele passa a residir, para justamente continuar nessas pesquisas dele. Então, assim, eu vejo aqui como uma outra perspectiva desse olhar para pesquisa mesmo, do registrar, de trazer esses cantos de escravizados. É uma coisa que vai ter muito nos Estados Unidos também, de registros no começo do século XX, de pesquisadores musicais registrando em fitas, alguns desses cantos. O próprio blues, né? O próprio blues, assim. E o quanto eles foram vanguardistas nesse sentido aqui, sabe? Que a gente de novo, é uma coisa também, que... Os afro-sambas tem a questão... exatamente, do Vinícius também, né? Que é uma coisa que o Renan falou. E do Baden-Powell, que depois virou evangélico. Sim. Exatamente. Então é interessante esses processos, né? E no caso do candomblé especificamente, a gente fala muito... quanto à igreja católica, a igreja protestante, esses artistas que vão misturando sonoridades e tal, tem uma coisa de rebeldia, né? E no caso do candomblé, é uma questão bastante forte de estratégia política. Tem uma hora que eu tava aqui muito fiscalando no celular pra achar, mas eu não achei. Eu acho que o Vinícius de Moraes faz uma quadrinha, assim, uma piadinha, tipo, Mãe Senhora, que era grande Ialorixá no começo do século XX, morreu e a maioral agora vai ser Mãe Menina do Gantuá e passa pra ela esse bastão, assim. E tem essa... Mãe Menininha tinha essa questão muito forte de trazer os artistas para perto e incentivar os artistas no sentido não só de lance músicas e fale da nossa religião, mas tipo, o que tem de interessante aqui, qual é o elemento bom de você trazer e tal. Muitos deles começam a fazer parte do culto meio nessa aproximação mesmo. Tem um tempo ali que fica... o lugar onde você vai encontrar os artistas interessantes vai ser no Gantuá, no terreiro do Gantuá, ali eles começam a se frequentar. Então tem uma diferença que é proposital, sabe? O candomblé, durante muito tempo, até por uma questão de perseguição, a gente tem muito uma questão do segredo, a gente tem muito uma questão de o culto é muito restrito, várias coisas a gente não pode colocar, e aí fazer uma música, sei lá, no começo do século XX era impensável, e aí aos poucos começa a ir liberando, e como testar essas sonoridades e tal, e depois vai dar na She Music, vai dar inclusive no funk carioca e tal, mas eu acho que é muito legal de pontuar, que não é nunca visto como um sinal de rebeldia você fazer essa música e tal. É sempre sinal de sobrevivência, acho que tem uma outra perspectiva, assim, né? Não tem ruptura. É interessante você falar isso, que a gente citou também a Clara Nunes. Eu acho que ela é uma figura muito simbólica, porque ela tentou, no início da carreira dela, ela tem vários discos que são de diálogo com o samba ali, ela tenta um pouco de samba canção, mas ela vai se encontrar quando ela faz esse casamento do samba com a afro-religiosidade dela, e isso é muito simbólico, isso é muito forte. A Clara Nunes tem um impacto muito simbólico no imagético popular em torno dessa religiosidade no Brasil. Acho que ela é uma figura muito simbólica, e é muito absurdo porque a Clara Nunes é uma pessoa que foi uma das nossas artistas que mais vendeu discos. Ela se transformou num sucesso popular radiofônico, e quando ela morre, em virtude de desdobramentos de uma cirurgia de varizes, basicamente se espalham uma série de fake news que associam a morte dela à religiosidade dela. É de uma violência, de um horror, de uma
de um desrespeito ético-moral tão absurdo, tão surreal, que eu sempre me assombra, assim. Mas é muito forte a perspectiva que a Clara Nunes tem. E aí, só fazer um parêntese, que no documentário que eu assisti, o Apocalipse Segundo Baby, tem um momento específico que eu fiquei assim, mind-blowing, porque eu não sabia dessa história. Basicamente, a Baby sempre foi a Baby, gente. Ela fazia roda de oração na porta do hospital onde a Clara Nunes estava. E aí ela já começa a entrar nesses surtos naquela fase, porque ela diz, é porque ela ia fazer uma consulta mística com não sei alguém, e esta pessoa, ela fala, essa pessoa vai poder te atender depois, porque ela veio pra, parece que atender a Clara Nunes, porque ela vai transcender a mente da Clara Nunes quando a Clara Nunes morrer pra outra pessoa na Terra. É umas coisas malucas que a Baby já falava nos anos 80, entendeu? Aí as pessoas falam assim, a Baby despirocou nos anos 90, eu falo assim, gente, ela sempre foi despirocada. Nossa, tira ela de lá, né? Tipo, enfim, não é a hora, eu acho amor. só interessante citar aqui, já que é pra gente fazer rapidinho, só não se alongar muito, mas acho que toda essa linhagem de cantoras e desse universo do Tim Coans, de pesquisas afro-brasileiras, vai desaguar numa série de artistas e cantores que hoje em dia tratam esses temas de diferentes formas. Eu acho que a gente tem isso dentro da obra da Lued Luna, a gente tem isso de uma forma muito bonita e muito verdadeira e muito sincera, a forma como ela dialoga com todos esses universos. A gente vai ter isso dentro da obra da MC Tá, e aí eu acho muito bonito ter um diálogo com o funk, com todas essas sonoridades negras e periféricas que estão à margem nas grandes cidades brasileiras. Eu acho que tem um diálogo muito bonito. E aí tem uma série de outros artistas que vão dialogar com diferentes possibilidades dentro desse cenário, assim, especialmente dentro da MPB, né? Quando a gente pensa... Eu penso muito na própria Luísa Lian, que daí vai para um outro campo, que é a questão do daime, que é uma coisa que é bem presente na vida dela também, então uma outra perspectiva. Tem outra que faz um tipo bem de resgate, que é a Alessandra Leão, que ela lança um dos meus discos favoritos da vida, que é o Macumbas e Catimbós, de 2019, que eu falei assim, será que eu quero me envolver com isso? Mas eu vi que é muita responsabilidade, e aí acompanhando o Iago nas redes sociais, eu falo assim, eu não tenho paciência pra isso é muita dedicação. Jamais teria, nossa, velho, é muita dedicação. Tem a própria Daniela Mercury, que a gente citou, que sempre tem conexões muito fortes, criando essa relação entre o axé, as memórias afro-brasileiras, a religiosidade. Aí eu acho que a gente tem a Rita Benedito com a Tecnomacumba e todo o universo que ela cria ali nos anos 2000, que é muito simbólico também. Então acho que tem um mar de cantoras fazendo pesquisas muito diferentes. Aí eu acho que também isso é muito rico da gente pensar como essa possibilidade de você desdobrar a sua fé pode se transformar em diferentes ritmos e os batuques se misturam a outras possibilidades. Sim. Perfeito. Vamos parar de falar de macumba, senão eu vou ficar até o final do mês aqui. E você que está ouvindo, sentiu falta de algum artista? A gente deixou vários aqui, a lista tem muitos enorme. artistas que ficaram pra fora. Tem muito. Rodolfo do Raimundos. Rodolfo do Raimundos. A gente nem falou do Roberto Carlos. Roberto Carlos, Os Elvis Beatles, Presley, Harrison, Marvin George Gaye. Harrison. Lulu Santos, que vai para uma abordagem do budismo, que é uma coisa que a gente não desceu aqui, mas também é bem específica da carreira dele. Enfim, múltiplas religiões, algumas pro bem, pro mal ali, várias interpretações. Aproveita, vai lá no nosso Instagram ou nesse programa e conta pra gente o que você pensa de tudo isso. Você é uma pessoa de fé, não é? Você é uma pessoa que quer abolir a fé? Você é uma pessoa que quer incorporar todas as fés? Comenta que a gente vai ler na próxima edição. Vou pegar aqui o comentário rápido do Rodrigo Berg, nosso apoiador. Ele falou: acho que a Alanis Morissette se encaixa nesse grupo, pois depois do retiro espiritual ela mudou as músicas, o modo que ela se mostra como artista para a indústria. Então devia ter tirado esse retiro espiritual. Mas ela tirou, ela tomou banho, ela volta nua no metrô dizendo thank you. Então tudo bem. Enfim, vai lá no nosso Instagram, né? Ou nesse Spotify aqui, na edição que você tá ouvindo, e conta pra gente. Iago Vinícius, muito obrigado por ter você de volta aqui. Não poderia ser outra pessoa. Nossa, gente, que momento da minha vida agora. Tô mimadíssimo com vocês. Obrigado mesmo. Deixa esse espaço aí para as pessoas te conhecerem um pouco mais, dá o seu serviço, suas redes, que eu sei que você faz bastante coisa. Boa. Então eu sou membro do Braincast, do Cinemático, então a gente tá aí toda segunda, quinta comentando o lançamento dos cinemas e sexta-feira comentando cultura pop, mercado, tudo tá acontecendo no mundo, falando besteira por 2 horas. Quem tá pensando em estar pra religião e quer desistir, porque é muita responsabilidade, vai lá no meu Instagram, Iago Vinícius 14,
onde eu compartilho bastante ali do dia a dia, da correria que é e tal. Tem muito amor, mas realmente é bastante trabalho. E tamo por aí. Tô toda hora... Tô pensando nos projetinhos novos aí, então acho que da próxima vez eu vou ter coisas novas pra mostrar. E feliz toda vez que eu tô aqui. Fico com um sorrisão no rosto. Iago, que está lançando a religião dele, o iaguismo, você pode Isso. participar também. Segue ele nas redes que vocês vão ficar sabendo tudo que vai acontecer. Isso, é uma religião que eu namoro. Então, quem quiser namorar também pode ir lá me chamar. Muito bom. Vamos pro próximo bloco do programa. Não paro de ouvir. Segundo bloco do programa, Isadora Almeida, o que é esse bloco? Nesse bloco a gente traz novidades que a gente não para de ouvir. Eu acho que temos muitos discos acumulados, já que estamos há 2 semanas sem conversar sobre os lançamentos aqui, e várias obras compartilhadas. Vamos lá, vamos começar por Anitta, com Equilibrium, Renan Guerra. O que você achou aí do disco? Gente, fiquei bem equilibrada, confesso. Eu acho que é um álbum bastante ousado da Anitta. As pessoas ficaram falando, ela ficou num lugar comum, só que a gente tem que entender onde a Anitta está. Que isso, não. Não, é que algumas pessoas falam nesse sentido de que, em comparativo com outras cantoras brasileiras. Só que o ponto a Anitta é uma estrela global nesse momento. Ela construiu uma carreira que tem espaço em outros mercados e que dialoga com uma forma dela levar o funk e a música brasileira para o mundo. Então eu acho que é um passo muito ousado dela colocar experiências religiosas dentro desse disco. A gente falou aqui o episódio inteiro sobre isso, acho que não preciso me alongar nesse quesito. Mas sonoramente, eu acho que o disco tem uma primeira parte maravilhosa, aí ali no meio ele fica, acho que, muito equilibrado, e aí ele dá uma cansada, pra mim, enquanto ouvinte, e eu acho que tem umas coisas interessantes no final. Eu nunca esperaria terminar com um mantra da Anitta, e eu achei muito interessante, confesso. Não é uma coisa que eu, por exemplo, vou ficar ouvindo complexo, sempre. Né? Isso, ele é um dos produtores. Mas tem momentos, assim, que eu acho completamente absurdos no disco, de muito bonitos, assim. Eu acho o encontro dela com a Lued Luna muito bonito. Eu acho Nanã o meu momento preferido, com Rincon Sapiência, King Saints e o sample dos Chicoãs. Acho assim. Inclusive, lindo. Se você entrar no YouTube, você vai ver várias pessoas comentando, assim, tanto do Vinícius de Moraes, dos Afro Sambas, quanto dos Chicoãs, a galera comentando, vim pela Anitta, assim. Acho isso muito legal, que ela se conecta com outro público, com outras coisas. Sim. Acho que não é um disco perfeito, mas é um disco muito ousado e um passo muito interessante para uma artista que tem o tamanho da Anitta, assim. E a estética eu achei toda muito linda. Acho que tem possibilidade de que, se ela não fizer aquele caminho que ela sempre faz, de lançar uma coisa e passar muito rápido por ela, se ela desenvolver isso, eu acho que tem chance desse disco ter um impacto muito grande, especialmente dentro do mercado brasileiro. Assim, eu acho que muita gente que virava o nariz pra Anitta parou pra ouvir, pelo menos pra ouvir, assim, de uma vez. Então acho importante esse passo que ela deu, e fiquei feliz. Achei legal que é um álbum pra gringo ouvir também. É meio que ela apresentando um Brasil do momento, sabe? Tem muita referência e muitos produtores de coisas que o nosso público aqui, ouve, não necessariamente as pessoas de fora, que acabam sendo impactadas por coisas maiores, assim, né? Tipo, nomes pop brasileiros maiores. Talvez possam ter contato, assim. Eu não sei, eu achei interessante. Parece uma carta. O Funk assim, Generation já era assim também, né? O Funk Generation era bem assim, mas acho que era por um outro lado, uma outra sonoridade. É um outro lado, mas se a gente pensar, exato. A própria Lued Luna, ela é muito grande pra gente, mas ela não é grande pra outras pessoas. Exato. Então acho que o fato dela estar num disco Exatamente. É uma apresentação da Anitta é muito também. legal. É muito legal, Eu só queria trazer um ponto. Eu não aguento mais a Anitta cantando em espanhol. Pelo amor de Deus, chega. Não faz o menor sentido. Pra já que deu, fazer não várias é legal, queixas? não funciona. Várias queixas. Podia ser várias queixas mesmo, já. Pra mim já deu, desde o remix eu dela lá com a Pink gosto. Panthers, eu tô saturado dela cantando em espanhol. Não agrada o público espanhol, não movimenta. Foca em português, quer cantar em inglês, beleza, mas o espanhol dela não funciona, assim. Chega, basta, muda. Tanto que a música com a música com a Shakira é divertida. É muito divertida. É divertida. Eu gostei. Puta, eu não gostei. Foi a única que eu ouvi do disco. Choca? Pô. Depois ouve, amigo. Tem umas coisinhas bem Não, vou legais, ouvir. É assim. só que ainda não deu tempo. Enfim.
Bora que tem mais Amigo, coisa. não é pra você, não perca tempo ouvindo, não faz sentido, valorize coisas que você gosta. Vamos lá. Burr lançou o Feixe de Fogo, primeiro álbum de inéditas em 7 anos. É um disco que tem a coprodução do Rami Freitas, parceiro dela durante toda a execução do trabalho. O álbum se abre para Russo Passapulso, Josiara, Negadeza. Gostei muito da faixa título, Ânsia, Desmotivacional. Burr, artista anteriormente conhecida como Carina Burr, que volta agora com esse disco que é uma pedrada. Eu acho que foi o primeiro disco desse ano que realmente me impactou. Renan Guerra, o que você achou? Amiga, eu tô que nem você, porque a gente escuta muita coisa quando elas saem e raramente eu escuto uma coisa e já volto de novo pra ela ao mesmo tempo. Eu acabo ouvindo assim, saiu na sexta, escuto uma vez, depois no final de semana eu vou ouvindo às vezes de novo. Esse disco, no dia que saiu, eu já fiquei ouvindo assim umas 3 vezes seguidas. Sim. E eu fiquei muito encantado pela forma que a gente se encontra de novo com a poética de Burr, assim. Eu acho a forma como desaguam coisas e questões que são muito urgentes pra gente. Acho que ela volta nas questões do gênero, tem a questão da cidade, do capital, da urgência urbana, e tem várias outras coisas. Então tem os momentos românticos também. Eu acho que é muito a cara das coisas que Burr sempre fez, assim, e de uma forma muito atual. Então eu tenho outras, você citou várias faixas que eu também amo, mas, por exemplo, eu amo Voaria, 70 Cigarros, enfim, eu acho que é um disco... 70 cigarros? Vou ouvir, eu não ouvi ainda esse álbum. É bem bonito. É um álbum muito bonito. Mas enfim, eu acho que é um disco muito bonito que pode apresentar o trabalho de Burr para um público que às vezes não foi nessas aulas e que tem coisas muito lindas e vale a pena conhecer. Então vou puxar aqui mais um que eu sei que a gente vai dividir. Bia Soul com pornografia auditiva. Eu já venho falando da Bia há muito tempo aqui. Moção, De Silvestre, pra mim ela é a grande poetisa do sexo. Ela escreve sobre sexo como ninguém hoje em dia. E eu acho que esse disco, ele eleva o funk mais uma vez. Eu vejo ele muito parecido com o sentido do Boladona da Tati Quebra Barraco, no sentido de ele muda o preset assim, do que vai ser o funk. É um disco muito bem produzido, ele eleva não só o funk, mas a produção eletrônica brasileira, o R&B, o rap. A rima da Bia Soul é uma coisa assim absurda, o flow dela, a forma como ela fala sobre sexo dentro desse disco, a forma como ela amarra diferentes produtores dentro de um álbum que é muito coeso, musicalmente muito elaborado. Eu acho que a coisa mais próxima que a gente tem de Kelela e de FK Twigs, no sentido de versos super explícitos, com uma produção caprichadíssima. A estética desse disco todo é absurda. O ensaio fotográfico, a imagem de capa, a forma como ela brinca com a calcinha na imagem de capa, que é um tocador de MP3 e é um cinto de castidade, a forma como ela intercala essas canções que são extremamente eróticas, com elementos de vulnerabilidade, com questões sobre a bissexualidade dela, sobre questões de gênero, a forma como ela tem o bom humor dela, a música dela com o Wes, assim, é absurdamente divertida. O disco tá repleto de produtores muito bons, é fino, é elegante e extremamente safado. Eu adoro a Bia Soul, amo ela. Ela falou que uma fã chegou pra ela e falou: esse disco mudou a minha vida, chorando, e ela tava se segurando pra não dar risada na cara da fã. Então, assim, é tudo muito bom. Eu acho que esse disco, assim, já é, pra mim, melhor disco do ano até agora. É o disco que mais mexeu comigo, eu acho muito, muito foda. Bia Soul, você mudou a minha vida. Renan, o que você achou desse? Amigo, eu acho que a gente vem já há um bom tempo vivendo um momento muito único do funk brasileiro. Todos os diálogos sonoros que têm sido feitos e criados. E eu acho que ela amarra aqui de um jeito maravilhoso. O diálogo que ela faz com todos os universos desses produtores e como esses produtores criam uma cama para o que ela tá falando é muito bonito. Eu não vou lembrar qual jornalista falou, se foi o Felipe Maia ou se foi o GG Albuquerque, mas um deles falou que nesse momento que a gente é tão bombardeado por putaria no funk, é muito interessante quando alguém vem e fala putaria e continua te dando tesão, e é sensual, te envolve, é bonito, e você fica assim, ela fala coisas que até eu, que sou uma pessoa assim dourada, e que assim, oh, meu Deus, o que ela está falando, e ainda assim fiquei encantado, cativado por todas as coisas. Acho que tem todo um conceito
poético, estético, muito bem amarrado, é muito bem construído. Porém, Renan, Ministério da Saúde adverte 2 coisas que ela fala no disco: não façam. Óleo de coco é uma grande questão para os ginecologistas, pode alterar o seu pH vaginal. E bala house no cozinho, gente, isso pode dar candidíase. Não usem bala house no sexo, tá bom? E funciona ali poeticamente no disco dela, mas... Só quero dizer que esse disco tem sample de Arthur Verocai em uma das canções. Esse disco tem o Matheus Coringa mandando um boom bap safadíssimo. Matheus, pare de fazer rap sobre qualquer outra coisa, foque no sexo. E eu quero trazer aqui um trecho de Putinho Peru Rodado, que é uma parceria dela com a Nanda Tsunami, que ela fala o seguinte: Putinho Peru Rodado já vem na programação, me faz gozar na linguada, lambe o meu bucetão. Eu gosto de dar mamada, gosto de catucadão, por cima eu te enfeitiço, isso não é uma opção. Uau! Gênia, poetisa. E eu acho que é um álbum pra se ouvir na ordem, gente. Sim, ouçam, quando ele vocês tem uma construção progressiva ali, né? Ele começa numa flautinha e aí ele termina numa coisa bem mais intensa ali. A primeira faixa se chama Preliminares, gente. Quando você ouve ela, você entendeu que você tá em outro universo. Então, Isadora, não vou filosofar, eu vou ser bem literal. Essa noite eu tô querendo a minha xota no teu pau. Seu pau, perfeitamente. Claro que sim, né? Claro que sim. Mas bora lá. O que mais que tem? Temos Madonna de volta com I Feel So Free, meus amigos. Confessions 2 é um disco que a gente vem comentando lá desde o primeiro programa do ano, que a gente falou dos lançamentos mais aguardados. Música com produção do Stuart Price, que é o parceiro dela no Confessions on Dance Floor, e produção adicional da Arca. Então, assim, divas inspiradas, eu achei a música muito boa. Eu também, eu fiquei pensando, só vou falar uma coisinha e vou dar o lugar para as minhas meninas falarem aqui. Imagina. Também. Mas você também pode falar, amiga, você é mulher, mas, mulheres também têm espaço para falar de Madonna. Não, mas o que eu achei muito legal é, assim, óbvio, não tem comparação do que ela fez em Confessions on Dance Floor, pra mim, assim, humildemente, né, e não quero também ficar comparando muito, mas o que eu quero dizer é que I Feel So Free é uma música que com certeza vai grudar em mim, eu vou entender ela e vou ouvir ela e vou seguir com ela na minha vida. Tem muito tempo que eu não tenho essa relação com a música da Madonna. Então, eu acho que é realmente um novo movimento, né, dela trazer essa, entre aspas, continuação, porque eu não sei se vai ser necessariamente uma continuação, eu não vi se são letras que ela fez na época, ou se é realmente são coisas novas, tudo novo, né? Coisas tá. novas. Enfim, mas eu tive um pouco desse sentimento de que, é uma música que vai ficar comigo, tipo, ela vem na minha bolsinha, sabe? As últimas músicas da Madonna eu não sei nem o nome, a que ela fez com a Anitta, eu nem lembro. Então, assim, é meio isso, assim. Eu gostei bastante. Eu originalmente achei ela meio longa, mas aí eu refleti e pensei que Nick, cala a boca, você é hétero, você não pode falar. Só mulheres e gays. Aí eu fui ver a tracklist do Confessions original e tem tudo por aí, tipo 5, 4 minutos. Mas aí eu achei que faz sentido, assim, no final eu acabei gostando da música, assim, achei divertida. É um ato de rebeldia fazer uma música de 5 minutos. Eu acho que tem uma dificuldade, como a Isa falou, dessa questão dela colocar o nome como Confessions tipo 2. Então acho que cria uma expectativa, cria uma relação que já parte de um universo meio complexo, porque Confessions mudou vidas, então tem uma complexidade ali. Mas eu gostei, eu estou muito feliz com todos os movimentos que ela tem feito nesse momento. Estou feliz com a música. Fiquei feliz com ela indo com a Sabrina Carpenter. Com a Sabrina Carpenter. Muito absurda. Eu adorei, eu achei super divertido, achei um bafo. Eu também. E eu acho que tem uma coisa de ela também estar se divertindo. É isso que eu ia dizer, apesar de terem roubado as roupas dela, ela parece estar se divertindo bastante. Boa. Vamos lá, Isadora Almeida, o que você traz? Amigo, eu só ouvi a Anitta e o single da Madonna, você acredita? Nick Silva, o que você traz? Vamos lá rapidinho, que hoje tem algumas que ficaram acumuladas. Quero falar primeiro do Corto Ponto Alto, que é um jazzista escocês que eu já falei há algum tempo. Ele fez uma parceria. A gente falou que ele inventou. Ele fez uma parceria com o Mick Jenkins que chama Who Dis. É muito bom. Aponta pro que ele vai fazer no novo disco dele. Ele mudou há pouco tempo pro Ninja Tune, pro selo, né? E aí, enfim, tá bem mais hip hop, né? Tipo, bem J Dilla das ideias, assim. Tá bem legal, vale a pena.
American Football colaborou com Brandon Yates, do Bem bom. do Turnstile, na faixa Que No legal. Feeling. Achei bem legal. No começo era só pra ele fazer um back vocal ali, mas no fim rolou algo a mais nessa parceria. Gostei bastante, faz parte do próximo disco deles, que chama LP4. Vai ser lançado no dia 1º de maio pela Polyvinyl. E anteriormente eles já tinham lançado Bad Moons, que é uma música muito boa, muito foda. Mais uma aqui que eu gostei bastante, Alabama Shakes com American Dream. Foi lançada na semana passada. Enfim, Brittany Howard cantando pra caralho, falando das merda que acontece nos Estados Unidos. Basicamente é isso, e é meio que a volta do que eles fizeram ali no segundo disco. Achei muito bom. Eu não sei se isso vai levá-los a algum próximo disco, mas acredito que sim, porque o trio está de volta. Acho que sim, eles estavam em estúdio. Minha próxima aqui é o Ítalo, com a dobradinha dezembro, janeiro. Essa eu roubei lá do site do Kleber. Participação da Tori, achei muito, muito foda. Ítalo é um músico de Alagoas que, enfim, lançou em 2023 o Tarde no Valkyria, que é um discão. E ele volta com essa dobradinha que é bem legal, assim. Pra quem gosta de música brasileira, tem ali diálogos com Graciliano Ramos, Carlos Drummond de Andrade, bem bonita. Mais uma aqui que eu achei muito boa. Diles que no me matem, com Ricaro. É um grupo mexicano. Essa faixa é bem krautrock. Vai fazer show no ideias, Brasil. assim. Sim, eles estão vindo em agosto pela Balaclava. Achei bem bom, assim, eu não conhecia essa banda. Eles vão lançar um próximo disco. Eu também não conhecia. Vou Achei ouvir. bem Bem bom, legal. amiga, vale a pena. O próximo Vou disco ouvir. deles vai chamar Escrito en Água e vai ser lançado no dia 12 de junho pelo Moonlight Activities. Bem legal, vale bastante a pena pra quem gosta de um krautrock. Mais uma aqui que eu achei muito foda, o FBC com Bandido Bom. Ele saiu do rap mais uma vez e foi fazer rock. Pra quem gosta de coisas Uau! parecidas com Planet Hemp, ouça, porque tá muito legal. O próximo disco dele, que vai ser essa pegada mais rock, chama Tambores, Cafezais, Fuzis, Guaranás e Outras Brasilidades. Lançado no dia 1º de maio, então tá quase aí. E minha última diquinha aqui é Jessie Ware com Super Bloom. Eu tinha gostado de boa parte dos singles que ela tinha lançado e o disco achei muito bom, assim. Pelo que eu vi, a galera não curtiu tanto, tipo notas medianas de entre 6 e 7, assim. Mas eu gostei, Sim. acho que ela se consolida nessa coisa disco pop que ela já tá fazendo há alguns anos, né? Esse é o 3º disco que ela vai. Mas eu não sei, esse acho que me parece mais tipo um boogie anos 80, um soul psicodélico. Ela não tem medo de assumir ser camp teatral, ao mesmo tempo que ela fala de coisas, sei lá, de vida adulta, assim. E ela foi pra sauna fazer a divulgação do disco. Sim. Completa aí, Renan Guerra. Nessas primeiras audições eu gostei até mais do que o anterior. Eu acho que o anterior ela estava ainda muito perseguindo aquele sucesso Sim. que encontrou no What's Your Pleasure. E aqui eu acho que ela tá fazendo muitas coisas que ela gosta. É mais bem resolvido. E aí eu né? acho que ela... Sim, eu acho que ela chegou naquele momento meio Kylie Minogue, assim, tem que fazer o que ela quer. Vai ter as gays que vão estar com ela e vai ter as que não estão. E aí é assim, você tá comigo ou não tá, amor? E eu tô com ela. E eu achei lindo o disco. Eu acho Sauna é muito boa. Mr. Valentine pra mim é a minha preferida. Gosto dos momentos que ela quer fazer ali, sou cantora, crooner. E aí tem tipo, uns momentos assim, quero mostrar meu gogó. Enfim, acho que ela tá se divertindo. Achei bonito, Tá achei certo. refinado, bem produzido. Concordo. Enfim, chique. É isso, tem que se divertir. Renan Guerra, e você? Bom, a gente ficou muito tempo afastado, eu não vou dar single nenhum. Quando os discos saírem, se for bom eu dou, se não for também sucesso pra quem não sou single. O fato é que nas últimas semanas eu fiquei completamente obcecado por Vita's House, o disco da Vita, ex-irmãs de Pau. Eu acho que é muito interessante a forma como ela vai para um lado completamente diferente do da Isma. Se o da Isma era um baile funk, o da Vita é realmente um ballroom, uma house. Vai para outros espaços, acho que ela dialoga ali com o funk também, mas ela dialoga com a house music, ela dialoga com o raga, com momentos completamente inesperados. Eu acho que tem tem a direção artística do GDZ, que é uma das metades do Cyber Kills, e é muito interessante como eles amarram todo esse
esse universo que poderia ficar uma confusão, porque tem muitos produtores, e aí eu acho que os produtores também trazem um olhar muito interessante sobre a nossa cena atual de música eletrônica. Então a gente vai ter Delcu, JLZ, o Bad Sista, Thiago Martins, DJ Cozy, MC Britney, Brunoso, MC Morena, De Silvestre, Caio Prince, um monte de gente se mistura aqui. E eu acho que é muito interessante como ela abre esses diálogos com esse universo, mas tudo é muito bem amarrado dentro da casinha da Vita. E aí eu gosto muito do espaço que ela cria para trazer essas vozes trans que são parte da formação dela. Então acho que é bonito ela com a Urias, é muito bonito ela com a Candy Mel, e acho ela com a Linda Quebrada, assim, momentos icônicos. Ainda haverá verão. Absurdo, eu pude ver as duas se divertindo, tocando juntas essa música, então eu fiquei assim, ai meu Deus, anjas. E também amo o encontro dela logo no início com o Taj Mahal, acho que é um encontro bafo, toda a estética maravilhosa, Vita's House e It's the Future. E eu acho que combina muito com tudo que a gente falou da Bia Soul. A gente vive um momento que esses produtores estão muito interessados em criar coisas diferentes e de uma forma muito interessante. Então tem até alguns produtores que estão aqui, estão no disco da Bia Soul. Acho que isso cria um diálogo muito legal. Tem uma cena muito rica e que é de diferentes lugares, com diferentes visões. É isso, Vita's House é o bafo. Boa, bora lá. O Renan não trouxe singles, mas eu trago. Olivia Rodrigo com Drop Dead, primeiro single do You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, álbum que sai no dia 12/6. Não dá, eu sou muito Oliver, ainda mais agora que ela tá pegando o Cameron Winter. Gente, e eu tenho certeza que absurdo. A gente precisa falar sobre isso. Ela tá cafungando naquele sovaco gostoso dele, assim, ela é safada. É a nossa diva. Boards of Canada com Tape 5, é a primeira música inédita deles. Nem em vi 13 também. anos. Que isso? Eles lançaram, distribuíram VHS no mundo inteiro, espalharam cartazes no mundo inteiro. E volta agora com essa canção. Eu não sei se ela é de fato uma canção ou se ela é tipo meio que alguma manifesto? Coisa pra anunciar o disco. Assim. Eles desconstroem o conceito de canção, aproveite. Então é isso. Ansioso, o último disco deles foi o Tomorrow's Harvest de 2013. Temos também Massive Attack com Boots on the Ground. É uma DP, porque volta não apenas o Massive Attack com a primeira música inédita em 6 anos, como o Tom Waits, o velhinho, veio para trabalhar, para falar sobre política. Ele não lança nada desde 2011. Eu tô absurdado com isso, assim, é um baita encontro. Ela é praticamente uma música só do Tom Waits, assim. O Massive Attack só produz, mas é 100% Tom Waits. O clipe, absurdo, mais político do que nunca. O show que a gente viu ano passado dava muito a tônica disso. E volta agora, eles já falaram que vão lançar disco esse ano e eu tô muito surpreso com o que veio nessa música aqui. E por último, nos singles, meus amigos, uma coisa que a gente não comentou, Kelela com Idea One. Meu Deus, boa. A mulher, bucetônica, quilos de buceta e rock. Ai, falaram que é bom mesmo. Cara, que música boa, metendo umas guitarronas shoegaze ali no final, mas naquele fundinho de R&B gostoso que só essa mulher sabe fazer. Discos, nós temos Vitor Araújo e Metropole Orchestra. Nossa, esse disco é maravilhoso, eu esqueci. Tá na lista. É maravilhoso. O Vitor leva pro ao vivo em Amsterdã, na Holanda, o repertório do Levaguia Terê, que é um disco que o Renan trouxe na lista dos 100 melhores discos do século. Cara, absurdo, a forma como ele engrandece o repertório. Tem participação do Mauro Refosco, que é o cara do Forró in the Darkness, que já trabalhou com Tom York e com Atoms from Peace. Tem participação do Charles Tixier, trazendo esse acabamento mais eletrônico. Absurdo, assim, um repertório intensíssimo em cima do palco. O Vitor vem desse universo do ao vivo, então, tipo, o primeiro trabalho dele é ao vivo, e eu acho que ele traduz isso musicalmente muito bem aqui. Wendy Eisenberg. Com Wendy Eisenberg, eu conheci ela por conta da lista dos melhores discos de 2024 da Pitchfork, ela tava lá entre os recomendados, e ela volta com esse que pra mim é o trabalho mais acessível da carreira dela. É um misto de americana, jazz, improviso, folk, mas com letras bem confessionais, com letras bem acessíveis. Eu acho que é o trabalho mais interessante da carreira dela. Nine Inch Noise com Nine Inch Noise. Que babado, né?
se uniu babado com esse show. o Boys Noise. Que E eles babado. levaram pra dentro de estúdio essa euforia das apresentações ao vivo. Não é um trabalho com nada de inéditas, são várias releituras de canções que eles já haviam feito juntos, remixes. É um disco ao vivo, mas assim, eu queria muito que eles viessem pra cá com isso aqui. É muito absurdo, eu acho que pro Lollapalooza do ano que vem é a cara do Lola trazer esse show. Torcendo muito porque é um baita de um showzão. E pra fechar nos discos, pensei que o Nick fosse trazer My New Band Believe, novo projeto do Cameron Picton, ex-Black Midi. Disco lindo, 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 lindo. Love Story, que eu acho que o Nick recomendou aqui pra mim, canção do ano. Eu não sabia que o Cameron é gay, e aí quando eu soube disso, pesquisando pra escrever sobre o disco, abriu um novo mundo, porque, tipo assim, o disco ganha um novo significado quando a gente pensa que ele canta muito sobre como as coisas, sei lá, mais banais de um universo de um heterossexual são as coisas mais que os homossexuais mais buscam, assim, a banalidade do cotidiano, viver junto com alguém, cozinhar a dois. É um disco muito, muito foda, um disco de art rock, mais pro folk. Gostei, eu acho que mais até do que o do George Grip ali, em relação a isso. Que legal. Eu ouvi só uma vez, eu achei muito bom. Boa. Então tá bom. Vamos pro próximo bloco do programa, Você Precisa Ouvir Isso. Começando o nosso terceiro bloco, você precisa ouvir isso. Vai, Nick Silva. Nesse bloco a gente dá dicas do que a gente quiser. Ah, muito legal. E Renan Guerra, o que você traz? Bom, eu fiquei pensando porque eu vi muita coisa, mas o Kleber citou o Tom Waits e aí eu lembrei de Pai, Mãe, Irmã, Irmão, o novo filme do Jim Jarmusch. Não sei se quem aqui está nos ouvindo, se nunca viu um filme do Jim Jarmusch, ele tem um tempo e um ritmo que é dele, é o tempinho dele. Então pode ser que nem todo mundo embarque nesse mundinho. Mas o fato é um filme que é de 3 histórias, então são como se fossem 3 contos, e acompanha primeiro a história de 2 filhos que vão encontrar o pai, que é o Tom Waits, 2 filhas que vão encontrar a mãe e 2 irmãos que vão meio que lidar com a morte dos pais. É extremamente delicado, muito bonito, e ele fala meio sobre esse universo de você reencontrar sua família, mas você não ter mais intimidade com aquelas pessoas. Você tem um laço que é sanguíneo, mas você fica assim, o que eu tô fazendo com essas pessoas? É meio que essa estranheza. Então as 2 primeiras histórias são muito sobre isso, sobre você estar com essas pessoas e você não saber lidar com elas. Então é bem quase desconfortável. E a última história é absurdamente linda, porque é sobre essa delicadeza de você estar com pessoas que você se entende e se comunica. E é muito linda a forma como o Jim filma a Indya Moore e o Lucas Sabá. É tipo assim, absurdamente lindo. Eles são lindos demais na câmera. Mas todo o elenco é absurdo. Além do Tom Waits e desses que eu citei agora, tem a Vicky Krieps, o Adam Driver, a Mayim Bialik, eu não sei se pronuncia assim, Cate Blanchett e a Charlotte Rampling. Enfim, é um filme que eu achei muito, muito bonito, muito delicado, mas é isso, é um filme bem pra você desligar do tempo corrido desse mundo e embarcar nessa experiência meio familiar que pode ser reconfortante como pode ser desconfortável. É isto. Vamos lá. Pessoal, saiu agora na Globoplay. Renan, e assim, cada vez mais a Globoplay se mostrando a maioral. Eles arrasam. Gente, como pode? Tipo, esses documentários estão muito, muito bons. Esse que é a história dos Raimundos, né? O nome é Andar na Pedra. São 5 episódios. Basicamente, vai passar ali por toda a história dos Raimundos. Pra quem é criancinha, jovem e ouve o podcast e não conhece. Era uma banda de rock muito pesada. Eles falavam que era forrocore, que misturava, né, forró ali com hardcore. Enfim, muitas polêmicas envolveram todos os integrantes ao longo da carreira deles. Eles foram muito gigantes no Brasil, tipo, papo de tocar em Gugu, Faustão, e assim, músicas que não necessariamente deveriam estar tocando, né, num domingo, no sábado, ao vivo, às 3 da tarde na TV aberta, mas isso é um outro, né, um outro papo. Ai, mas eu Isa, que mulher ruim, jogou minhas coisas fora. Você viu? Então, amigo... Gente, eu fiquei muito passada de assistir esse documentário, porque tem toda a polêmica, né, do Rodolfo ter acabado com a banda.
Assim, eu ouvia quando eu era criança, mas eu era bem criança e eu lembro da ruptura, assim, de tipo, o Rodolfo, que era o vocalista, saiu pra criar o Rodox, que era uma outra banda ali de hardcore, mas um pouco mais, entre parênteses, crente. E depois tinha todo esse papo de que o Rodolfo saiu porque ele virou crente, e, enfim, e a galera meio que pegou muito mal com isso. O que eu digo pra vocês é que depois de assistir esse documentário, gente, eu fiquei, assim, passada em entender o lado dele. Eu, tipo, sabe quando você fica compadecido da situação? E eu lembro que quando eu era mais nova, eu ficava meio com raiva. Você falava, ele saiu, blá, blá, blá. Cara, é muito bom. O que eu gosto também do recorte desse documentário é que todos os participantes são familiares, são amigos, são pessoas realmente que viveram aquilo, sabe? Então, tem uma outra dinâmica, assim, da história. E a direção é do Daniel Ferro, que, né, é super da cena do rock brasileiro dos anos 2000, assim, então tem esse olhar carinhoso, né, de alguém que realmente viveu aquilo com intensidade. Então eu deixo super como uma dica aqui, até para quem não conhece, para entender um pouco do que foi o fenômeno, assim, porque eles foram realmente muito grandes no começo dos 2000, né, no final dos 90. E é o rock, bebê, não tem jeito, achei muito foda. Vamos lá, Kleber Fak, qual que é a sua dica? Bora lá. Adam Jacobs, com 2 As, ele é um apreciador de música que desde a década de 1980 levava o gravadorzinho dele para os shows, colocava ali do lado e deixava registrando. Ele registrou mais de 10 mil apresentações de nomes como Nirvana, R.E.M., The Cure, Pixies, The Replacements, Stereolab, Sonic Youth, Bjork. É o Alexandre Matias dele. Ele tem um acervo enorme e ele disponibilizou todos esses 10 mil shows no Internet Archives. Então você tem registros históricos de artistas que já não existem há, sei lá, décadas, tudo lá com uma qualidade absurda. Ele colocava, muitas vezes ele conseguia pegar direto da mesa de som, às vezes ele colocava perto do palco. Cara, é muito foda, é um acervo assim infinito. Eu tô há dias que toda hora eu paro pra escutar alguma coisa. Que loucura. Sei lá, tava ouvindo. Tem desde câmera obscura pra coisas muito fodas, grandiosas, absurdas, bandas indie, obscuríssimas. Tudo disponibilizado no Internet Archives. Você que está ouvindo, a gente sempre deixa linkadinho todas as nossas dicas aqui. Então, bota ali para tocar, seleciona o artista que você quer e taca o play, que é um repertório assim absurdo. Tem várias matérias sobre ele recentemente. Ele já teve alguns perfis em outras revistas, mas como ele disponibilizou tudo agora, meio que ele voltou a ganhar atenção aqui também. Cara, é surreal. É áudio e vídeo ou só áudio? Só áudio, amigo, só áudio. Tá, boa. Massa. Porque, porra, sumir 10 mil. 10 mil, gente. É mais de 10 coisa. mil, na verdade. Assim, tipo. Que absurdo. Nick Silva, o que você traz? Eu quero falar de Star Wars, Maul, né, o Lorde das Sombras, nova sériezinha Nerd. derivada. E aí? Pra caralho, né? Sempre. Amigo, é muito bonito, é muito legal. Tipo, é basicamente a história contada ali. É animação ou não? É animação, filme, animação. É live action? Tá, É animação e tem um traço muito bonito, que além daquela paleta normal das animações do Star Wars, eles colocam algo que parece meio tinta acrílica, assim. Depois você dá uma olhada, assim, é muito bonito a forma que fica em tela, assim, esse movimento, eu achei muito legal. Quanto à história, basicamente é a continuação do Clone Wars ali. No final ele batalha com a Padawan do Anakin e foge. E aí a história dessa série, ele querendo recriar o império do crime dele ali. E é bem legal, assim, tipo, até agora eu vi metade, acabando essa gravação, assistirei Renan, mais 2 uma episódios. Vitória, ele assistiu mais do que um episódio. Verdade, não foi só o piloto. Mas enfim, é muito legal, assim, a atuação do dublador do Maul é muito foda. Tem o nosso querido Wagner Moura como um personagem ali, eu achei isso muito divertido. E é isso, assistam.
Comentários referentes à última edição do nosso podcast número 400, os 100 melhores discos brasileiros do século. Comentário do Jefferson Tafarel, ele falou: parabéns demais pelos 400 episódios. Sempre digo que ouvir o VFSM é quase como ter de volta aquela boa curadoria musical que tinha na MTV. Vocês são excelentes e ouvir vocês aqui é um enorme prazer. Vida longa ao VFSM. E ao BDSM também. Eu confesso que eu não tinha lido os comentários antes, que eu fiquei com medo de chorar. Então não sei. Vou chorar A Gabriela... Não, talvez não. A Gabriela Ramos comentou: queridos, não consegui acompanhar a gravação, mas gostaria de agradecer por tanto em todos esses anos. Acompanho desde a pandemia e vocês se tornaram minha companhia em diversos momentos da minha vida. TCC, mudança de cidade, de emprego, de apartamento, sempre me divertindo, ensinando e me emocionando todas as quintas. Sou grata demais. Muitos e muitos anos de vida ao VFSM. Até eu me perdi agora. Fofa. Comentário do Vinícius Gonçalves. Lembro de ter visto um post no Facebook do Miojo Indie sobre o primeiro episódio do VFSM. Eu já acompanhava o site do Kleber desde os 13 anos, meu Deus, mais ou menos. Tenho 27 agora. E a partir daí entrei no mundo dos podcasts. Amo em caixa alta, muito ouvir vocês semanalmente. E fico feliz de vocês... Ai, vagabundo, vai me fazer chorar. De vocês conseguirem fazer episódios ótimos e interessantes depois de tanto tempo. Coraçãozinho. O nosso amigo Amauri comentou: parabéns e obrigado, amigos queridos. Trabalho com excelência e consistência que dá gosto de acompanhar. Vida longa. Querido. Comentário do Henrique Félix Duarte, esse é o ouvinte das antigas. Ele falou: que seleção, sou muito grato a vocês por tanta música boa que descobri através de vocês. Comecei a ouvir no episódio 2 e sigo aqui. Uau. Seguimos juntos. Meus 4 web friends platônicos que eu amo tanto. Ah, querido. O Luiz Garcia comentou: felicidades, seus lindos. Obrigado por contribuírem na cultura com um conteúdo refinadíssimo. Ai, gente, que ouvintes chiques, né? Comentários melhores elegantes. ouvintes. Os melhores ouvintes. Comentário do Douglas Gabriel, ele falou: eu sei que existiram vários outros discos que musicalmente são mais importantes e influenciaram para o cenário nacional, mas a minha história, o Ventura e o Cosmotron foram os maiores, moldaram meu gosto musical e 20 anos depois ainda permanecem aqui. Parabéns pelos 400 episódios. O FBC comentou, ele só falou: toma. Comentário do Thiago Baldi, ele falou: gurizada, feliz... Ah não, ele é gaúcho, então tem que fazer o sotaque. Gurizada, felicidades pelos 400 episódios. Agora, nem se apresenta vocês deixarem de fora o registro sonoro oficial dos gaúchos da Video Hits, que foi lançado oficialmente em 2001. E não sei se eu me passei, mas vocês não citaram uma glória. Abraços aqui do Lajeado, no Rio Grande do Sul. Então, Thiago, eu tinha botado o Video Hits na minha lista, mas eu pesei entre o que... é mais acessível, então priorizei Bideu Balde, Super Guides, mas está no meu coração, um disco muito importante pra mim. E Maglória é a responsabilidade faltou. do Nick Silva, não tenho faltou. responsabilidade Nossa, alguma. faltou mesmo, eu fiquei refletindo agora. Mas eu também, eu não sei o que eu tiraria, sabe? A lista tava bem coesa. Assim. Tava muito 25 dias cada um, gente, é muito pouco. Caroline Off comentou: parabéns, coraçãozinho, um dos meus podcasts favoritos. Comentário do Leonardo Cardoso, ele falou: em relação ao episódio da semana, eu achei incrível. Fico feliz por ter acompanhado vocês, em especial por volta de 2022, quando comecei a ouvir esse podcast a cada episódio que assisti e com as músicas e discos que já escutei no passado, no presente e no futuro. Que venham os próximos 400 episódios e que o VFSM continue super tudo e tudo, e desejo todo o sucesso do mundo e espero continuar acompanhando nas próximas semanas, meses e anos. Obrigado, Ai, Leonardo. amém. E pra fechar aqui, ó, no Spotify, comentário do Diego Alves, que também é ouvinte das antigas, ele falou: parabéns pelos 400 episódios e 8 anos de podcast. Orgulho de estar aqui desde o primeiro. Coraçãozinho. Obrigado, Diego Alves. Eu sou @KleberFac em todas as redes sociais e você também acompanha o meu site musicainstantanea.com.br. Eu sou @AlmeidaDora e é isso, pessoal. Eu sou o _Renan Guerra em todas as redes e vocês leem meu Substack toda sexta-feira. Eu sou @Nick Silva nas redes sociais e é isso aí.
Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, @podcastvfsm em tudo. Siga a gente na sua plataforma de streaming favorita, avalie, compartilha, curte, critique, comente e, se puder, seja um de nossos apoiadores. Por apenas R$5 por mês você tem acesso a esse e outros programas lançados com muita antecedência, participa do nosso grupo fechado para assinantes e vem aqui ouvir a gente conversar nas gravações ao vivo, como Leonel Moura, Tuane Malman e Vinícius Correia e Rodrigo Berg. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Esse podcast foi editado por Nick Silva.